Há 10 anos, uma noite tranquila foi despedaçada por fogo e aço. A vila queimava enquanto sombras se moviam em meio à fumaça, marcando o fim da inocência. Por trás das barras frias de uma gaiola, uma jovem chorava, seus olhos arregalados de pavor. Acima do estalar das chamas, uma voz anunciava uma nova era sombria, proclamando a ascensão de um rei chamado Aldra e o início de uma revolução sangrenta. Ele só podia observar, paralisado por sua própria fraqueza, enquanto a risada de um louco ecoava pelo inferno. Diante dele, uma vida era cruelmente extinta pelas mesmas chamas que consumiam seu lar, deixando-o apenas com o gosto amargo da impotência. Após a tragédia, o menino ajoelhou-se entre as ruínas, seu coração pesado com uma dor que logo se transformaria em ferro. Enquanto a voz de sua irmã o chamava pela última vez, ele forjou um voto silencioso e inquebrável de nunca mais permitir que algo assim acontecesse. Anos se passaram, e o caminho da vingança finalmente o levou aos picos escarpados do grande cânion Matias. No topo do precipício, o cavaleiro do expurgo olhava para a estrada sinuosa abaixo, seus olhos se estreitando com uma fúria fria e latente. Ele jamais esqueceria, e jamais perdoaria os monstros que haviam roubado tudo dele. Sem saber da sombra que pairava acima, um grupo de bandidos dentro de uma carruagem em movimento se gabava de sua presa fácil. Eles riam da enorme fortuna que esperavam receber pelo cativo que levavam, convencidos de que a sorte finalmente havia sorrido para eles. Perto dali, a prisioneira jazia amarrada e indefesa, seus gritos abafados ignorados pelos captores. Os homens continuavam com suas piadas grosseiras, lamentando não poderem extorquir ainda mais moedas dela antes do fim da viagem, tratando a vida dela como nada mais que uma mercadoria. A celebração foi interrompida quando a carruagem parou de forma brusca e repentina. Confusos e irritados, os homens gritaram para o cocheiro continuar, apenas para ver uma figura solitária e escura bloqueando o caminho à distância, imóvel contra o horizonte. O líder deles espiou para fora, um sorriso predatório cruzando seu rosto cicatrizado enquanto avaliava o intruso. Ele desdenhou da arrogância de qualquer um que ousasse se opor a eles, confiante em sua própria força bruta e no número de homens ao seu lado. Sua arrogância foi respondida com um estrondo trovejante quando o cavaleiro do expurgo atravessou a lateral da carruagem como um deus vingativo. Madeira e ferro se estilhaçaram sob o peso do ataque, lançando os bandidos para trás em uma chuva caótica de destroços e terror enquanto a emboscada começava de fato. Ele rompe pelos destroços da carruagem, o impacto lançando detritos e poeira para todos os lados enquanto o líder dos bandidos reca em puro terror. A garota cativa jaz entre as ruínas, com os olhos arregalados de medo por trás da mordaça enquanto a violência repentina se desenrola ao seu redor. O guerreiro de armadura ergue-se imponente em meio ao caos, sua capa escura ondulando enquanto ele identifica friamente seus alvos como aqueles que sequestraram o filho do conde. Ele oferece um único e arrepiante ultimato: entreguem o garoto ou enfrentem um fim impiedoso. Apesar da presença esmagadora do cavaleiro, os bandidos encontram coragem no número, gritando gritos de guerra enquanto brandem suas armas e avançam em uma tentativa desesperada de subjugá-lo. A bravata deles dura pouco, pois ele se move com precisão letal, sua lâmina massiva rasgando suas fileiras em um borrão de aço. Ele não sente alegria no massacre, mas não hesita em abater qualquer um que se coloque em seu caminho. À medida que os bandidos restantes recuam, o peso da situação finalmente cai sobre eles, seus olhos fixos na terrível armadura negra e na força sobrenatural do homem à sua frente. Eles percebem com um sobressalto de medo que estão enfrentando uma lenda que nunca esperaram encontrar. Este não é um soldado comum, mas um cavaleiro do expurgo, um dos apenas 8 guerreiros de elite que receberam o título de caçador de heréticos. A revelação deixa o líder dos bandidos paralisado, sua mente acelerada ao perceber a magnitude da ameaça que provocou. Ele passa por cima dos caídos, seu olhar fixo no líder trêmulo que gagueja sobre o trabalho de um cavaleiro do expurgo ser caçar o reencarnado. Com uma voz como pedra moída, o cavaleiro descarta as perguntas do homem, dando-lhe uma última chance de fugir antes de ser enviado para o além. Ignorando os covardes em fuga, ele volta toda a sua atenção para a figura amarrada e amordaçada no chão. Ele se agiganta sobre a cativa, sua voz baixa e ameaçadora enquanto pergunta se este é, de fato, o filho do marquês. Ele encara a garota que chora, sua determinação endurecendo ao olhar em seus olhos aterrorizados. Em sua mente, não há dúvida, ele encontrou aquele conhecido como a reencarnação, Mizumi Nagamasa, e conclui que esta pessoa deve morrer. Com uma determinação sombria, ele ergue sua pesada espada bem acima da cabeça, o aço captando a luz fraca. Ele jura que a tragédia daquela noite, 10 anos atrás, nunca mais poderá acontecer e, com um pensamento final e frio, prepara-se para golpear. Ele havia chegado à segurança de uma cidade próxima, deixando Canyon ensanguentado para trás para se misturar à agitação matinal dos cidadãos locais. Na rua abaixo de sua janela, a jovem que ele encontrara no Canyon, Célia, compartilhava os últimos boatos com seus vizinhos enquanto carregava uma cesta de produtos frescos, sua voz animada com a empolgação de um novo dia. Enquanto os moradores fofocavam, o jovem viajante estava diante de uma bacia em seu quarto, jogando água fresca no rosto para espantar os restos de sono. Do lado de fora, a conversa se voltou para a descoberta sombria no Grande Cânion de Matthews, onde um grupo de bandidos foi encontrado morto, tornando seu fim o assunto principal da cidade. Ele ouvia em silêncio enquanto se secava, os rumores tornando-se mais gráficos à medida que passavam de boca em boca. Os moradores falavam de seu medo, decidindo evitar completamente a estrada do cânion após ouvirem sussurros de que as vidas dos marginais haviam sido ceifadas com uma precisão clínica e aterrorizante, com seus pescoços quebrados em um instante.
No andar de baixo, na taverna, a jovem chamada Célia tentava ignorar os contos macabros enquanto se preparava para o trabalho do dia. Quando um cozinheiro barulhento chamou seu nome para chamar sua atenção, ela suspirou exasperada, reclamando que ouvir histórias tão medonhas logo cedo era o suficiente para estragar o humor de qualquer um. Enquanto ela falava, o viajante descia as escadas de madeira, entrando no salão principal no momento em que a conversa mudava para os riscos inerentes enfrentados por aqueles que viajam. O cozinheiro argumentou que os mercadores viajantes sempre enfrentam perigos, mas Célia continuava inquieta, com seus pensamentos claramente fixos na violência relatada no cânion. O jovem Rai permanece sob a luz suave da manhã na estalagem, compartilhando um momento terno com Célia. Ela fala baixinho, expressando seu desejo sincero de que todos, especialmente ele, voltem para casa sãos e salvos após seus deveres. Ele lhe oferece um sorriso caloroso e tranquilizador, cumprimentando-a com um gentil bom dia que mascara o peso das responsabilidades que carrega. Ele atravessa a sala comum em direção à saída, onde o cozinheiro interrompe seu trabalho para oferecer uma palavra de cautela. O homem mais velho nota como o trabalho clerical da Santa Igreja se tornou intenso ultimamente e o avisa para não se esforçar demais. Rai reconhece a preocupação com um simples aceno, notando que o aumento do trabalho de campo de fato tem mantido ocupado. Ele é recebido pelas risadas barulhentas dos frequentadores habituais, que já estão aproveitando suas bebidas matinais. Eles o provocam e asseram implacavelmente, chamando-os de um casal apaixonadinho e até exigindo, em tom de brincadeira, um convite para o futuro casamento deles. A atmosfera está carregada de um calor comunitário e vibrante que preenche a pequena taverna. Eles recebem a companhia de uma mulher mais velha, provavelmente a mãe de Célia, que adiciona sua própria provocação brincalhona à conversa. Ela ri, afirmando que um jovem bonito como ele é bom demais para sua filha, o que deixa Célia em um pânico corado e confuso. Apesar do constrangimento, ele mantém seu comportamento calmo, observando a troca animada com um carinho silencioso. Ele os observa por mais um momento, um profundo senso de dever crescendo dentro dele ao notar a felicidade simples e cotidiana deles. Na privacidade de seus próprios pensamentos, ele faz um voto solene de proteger essa paz a qualquer custo. Sua expressão endurece, o sorriso gentil substituído pela determinação férrea de um homem que sabe exatamente o que está em jogo. Ele caminha pelas ruas movimentadas de Benetnas, a segunda cidade do reino de Saint-Louis, deixando o calor da estalagem para trás. A imponente arquitetura de pedra da igreja surge à frente, sua torre do relógio erguendo-se como uma sentinela silenciosa sobre a expansão urbana. Ele se aproxima das portas pesadas, pronto para transitar do mundo dos plebeus de volta à estrutura rígida de seus deveres oficiais. Ele entra nos corredores sagrados e encontra o bispo Curtis esperando por ele em um corredor iluminado pelo sol. Eles trocam saudações formais, mas calorosas, reconhecendo o início de mais um dia de serviço à igreja. A presença calma do bispo oferece um contraste nítido com a energia barulhenta da taverna que ele acabou de deixar. Eles começam a discutir as consequências do incidente da reencarnação envolvendo Mizumi Nagamasa. O bispo fala da profunda dor dos pais, observando que a revelação da verdadeira natureza de seu filho é um fardo quase pesado demais para carregar. Ele ouve em silêncio sombrio, o peso das palavras do bispo refletindo a realidade trágica daqueles deixados para trás após tais revelações sobrenaturais. Ele fica impressionado com a crueldade absoluta de um destino que força os pais a perceberem que seu amado filho era apenas um receptáculo para outra alma. O pensamento da perda deles e a natureza estranha e distanciada de sua própria existência cria um momento de profunda reflexão interna. Ele se questiona sobre a justiça de um mundo onde tais verdades precisam ser desenterradas, causando um sofrimento tão imenso aos inocentes. Ele eventualmente volta a conversa para o presente, solicitando sua próxima tarefa com um foco renovado. O bispo acena em compreensão, pegando um pesado livro de registros para anotar os detalhes da nova missão. O clima sombrio permanece, mas o chamado do dever continua sendo primordial enquanto eles se preparam para as tarefas que virão. Ele ouve atentamente enquanto o bispo explica a situação atual. Uma reencarnação fracassada conhecida como um dragão deixou restos que requerem atenção, e outros cavaleiros do expurgo já foram enviados para garantir um substituto. No entanto, uma tarefa diferente o aguarda, envolvendo um indivíduo específico no quartel-general. Perto dali, uma jovem chamada Rizelvel se esforça em uma sessão de treinamento rigorosa. Seus movimentos são um borrão de agressividade focada enquanto ela solta um grito animado, sua lâmina cortando o ar com precisão praticada. Quando ele finalmente se aproxima dela no campo de treinamento, ela interrompe sua rotina para questionar sua identidade, apenas para desafiar imediatamente este recém-chegado de um reino vizinho para um duelo de honra, seus olhos brilhando com um fogo competitivo. Enquanto caminham juntos, ela admite com um sorriso sem graça que tem se sentido um pouco estagnada ultimamente, tendo sido relegada a tarefas domésticas desde sua chegada, o que motivou seu desejo repentino por um desafio real para quebrar a monotonia. Este encontro era exatamente o que o bispo pretendia, tendo descrito Rise como uma cavaleira com potencial excepcional que busca desesperadamente se juntar às fileiras dos cavaleiros do expurgo, apesar do peso imenso de tal posição. Suas lâminas logo se chocam seriamente, embora ela exija saber o nome de seu oponente, ele retruca calmamente que tal informação deve ser conquistada através da vitória, aparando os golpes dela com uma graça sem esforço. Os avisos anteriores do bispo ecoam em sua mente, lembrando de que o caminho de um cavaleiro do expurgo é um fardo pesado com uma alta taxa de mortalidade, e ele foi encarregado de determinar se a determinação dela é realmente suficiente para suportar os horrores de seu dever.
Apesar de seu ataque implacável, ela percebe rapidamente que seus golpes não estão atingindo o alvo, mas ela recusa obstinadamente a sugestão dele de encerrar a luta antes que sofra uma lesão, sua frustração aumentando a cada golpe perdido. Sua determinação vem de um trauma profundo, ao relembrar o caos de 10 anos atrás, quando a rebelião de Aldra e as revoltas violentas dos reencarnados devastaram inúmeras aldeias, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Impulsionada pela memória daquela destruição, ela ruge que não perderá aqui, alimentada pelo voto solene que fez de um dia se tornar uma cavaleira do expurgo e evitar que tal tragédia aconteça novamente. Ela ficou paralisada enquanto ele absorvia suas palavras, sua expressão suavizando-se em um sorriso compreensivo, quase piedoso. Ele notou que a vila dela havia sido poupada do pior da destruição, um fato que parecia oferecer pouco conforto ao seu coração confuso enquanto ela lutava para entender sua súbita mudança de comportamento. O chão subitamente explodiu com um rugido ensurdecedor quando uma fera cristalina massiva, um dragão, irrompeu da terra. Ela soltou um grito agudo de terror, a escala colossal da criatura diminuindo a ambos enquanto ela se erguia sobre o campo de batalha. Ele não vacilou, ordenando que ela recuasse enquanto descartava a monstruosidade como uma mera ninharia para um verdadeiro cavaleiro. Enquanto ele avançava com uma velocidade impossível, ela só conseguia observar incrédula, perguntando-se que tipo de homem poderia enfrentar tal pesadelo com tamanha indiferença casual, seus movimentos um borrão de intenção focada. Com um único golpe cegante de sua lâmina, ele fendeu o couro endurecido da fera, estilhaçando sua forma em uma chuva de luz e destroços. A ameaça que parecia insuperável momentos atrás foi extinta em um piscar de olhos. Ela caiu de joelhos, o vento de seu golpe ainda chicoteando ao seu redor enquanto ela olhava para o espaço vazio onde o monstro estivera. Parado em meio à poeira que baixava, ele falou de seu próprio juramento, um voto de proteger os inocentes do caos trazido pelos reencarnados. Ele explicou que seu caminho era de proteção e justiça, uma convicção que a deixou sem fôlego e a levou a perguntar seu nome mais uma vez, desesperada para saber a identidade de seu salvador. Ele se virou, seu olhar firme e encorajador enquanto finalmente se revelava como Raí Corvel, o sétimo cavaleiro do expurgo. Ele a deixou com um desafio, expressando sua esperança de que um dia ela se ergueria para estar ao seu nível, reconhecendo seu potencial mesmo enquanto exibia sua autoridade esmagadora. Em outro lugar, a paz da cidade foi estilhaçada pelos gritos frenéticos de guardas perseguindo uma sombra pelas ruas estreitas. Eles gritavam para encurralar sua presa, desesperados para encerrar uma perseguição que claramente já durava tempo demais. A figura encapuzada que eles caçavam viu-se presa em um beco sem saída, mas em vez de se render, ela desafiou a gravidade, saltando sem esforço pelas paredes de pedra. Os guardas abaixo só puderam observar em choque enquanto sua presa escapava por entre seus dedos, movendo-se com uma graça que estava longe de ser humana. Olhando para baixo com um sorriso de deboche, ela revelou sua verdadeira natureza, seus olhos brilhando com uma luz perigosa. Os soldados perceberam tarde demais que estavam lidando com uma reencarnação, e seus gritos em pânico para relatar a ameaça à Santa Igreja ecoaram pelo ar da noite enquanto ela desaparecia na escuridão. O sol brilha intensamente sobre os jardins bem cuidados da sede da Igreja Santa, onde o ar está impregnado com o perfume das flores desabrochando e o murmúrio baixo de fofocas sobre os últimos boatos. Ele se senta à frente da santa, ouvindo com um olhar de leve perplexidade enquanto ela reflete sobre as complexidades do paladar humano, sugerindo que o verdadeiro prazer vem da mistura irregular de sabores, em vez da harmonia total. Ela se inclina para perto, sua voz caindo para um sussurro brincalhão enquanto expressa seu carinho por ele, embora ele permaneça estoico, instando-a a deixar de lado os flertes e voltar ao assunto em questão. Ela finalmente cede, sua expressão tornando-se mais séria ao entregar sua diretriz formal. O cavaleiro do expurgo deve procurar e eliminar uma reencarnação específica. Ele absorve os detalhes enquanto ela identifica o alvo como a Dacharuka, um nome recentemente ligado a uma série de roubos ousados visando as propriedades da alta nobreza. Ela descreve a habilidade misteriosa da Lada de desaparecer no ar, um feito que os guardas da capital descartam como mera mágica de palco, embora o cavaleiro suspeite de uma origem muito mais sobrenatural. Ela explica que, enquanto outras reencarnações demonstraram domínio sobre o fogo ou as mentes alheias, o suposto poder de teletransporte espacial de Hadat é um fenômeno raro e não documentado. Ele se levanta para partir, sua mente já calculando o caminho à frente, enquanto ela observa sua retirada do terraço ensolarado com um olhar indecifrável. Ele agora está totalmente envolto em sua armadura escura e denteada, o peso de seu dever claro enquanto declara a necessidade de eliminar a ameaça o mais rápido possível. Ela permanece para trás, um sorriso enigmático brincando em seus lábios enquanto sussurra o desejo de ver o que será dele quando finalmente descobrir a verdade sobre sua própria natureza. Ela havia colocado as engrenagens em movimento, e o relatório era claro, a ladra fantasma Dacharuka havia emitido um aviso formal. O alvo era um rubi guardado na residência do conde, no extremo sul da cidade, com o crime marcado para ocorrer em 3 dias. Ele se preparava para o confronto iminente, com a mente fixada no pesadelo tático do teletransporte espacial. Quando uma jovem cavaleira se aproximou, ele a dispensou imediatamente, afirmando que não tinha tempo para treinar enquanto uma reencarnada estivesse à solta. Ela se recusou a ser ignorada tão facilmente, com a voz firme ao fazer um pedido surpreendente para acompanhá-la na caçada. Ele parou de repente, sua forma blindada projetando uma sombra longa e intimidante ao se virar para encará-la. Sua voz era fria e carregada de experiência ao avisá-la para nunca subestimar a letalidade pura daqueles que reencarnaram neste mundo. Ela estremeceu sob o olhar intenso dele, mas não recuou, confessando que, embora entendesse o terror que eles inspiravam, não podia mais tolerar sua própria impotência.
Sua determinação era um apelo desesperado para ser mais do que uma espectadora diante de um poder tão esmagador. Quando o dia do aviso finalmente chegou, ela estava entre as fileiras de guardas posicionados na mansão do conde. A atmosfera estava carregada de tensão enquanto cada soldado tomava seu posto, com os olhos atentos a qualquer sinal da ladra esquiva. Ela mantinha uma vigilância constante sobre o Rubi, mas o próprio ar parecia traí-los quando uma mão fantasmagórica surgiu de uma fenda cintilante no espaço. Ela surgiu em um lampejo de movimento, seus dedos agarrando a joia de seu pedestal com uma facilidade praticada. Uma risada de deboche escapou de seus lábios enquanto declarava sua vitória para os espectadores atordoados. Ela não demorou para saborear o momento, saltando pelas janelas altas enquanto os sinos de alarme começavam a tocar. Abaixo, os guardas se mobilizavam em uma tentativa frenética de cortar sua fuga, seus gritos preenchendo o ar da noite. Ela voava sob a luz do luar, contorcendo o corpo com uma graça impossível para desviar das flechas que sibilavam ao seu lado. Sua risada ecoava pelo pátio, uma melodia provocante enquanto ela ridicularizava as melhores defesas da cidade. Ela continua sua fuga ousada pelos telhados sob o luar, mas a perseguição está longe de terminar. Com um impacto estrondoso, o cavaleiro do expurgo aterrissa nas telhas, sua pesada armadura negra desenhando uma silhueta nítida contra a noite. Ele brada para a ladra, identificando-a formalmente como a reencarnação Adachi Aruka e declarando sua intenção de caçá-la. Abaixo dele, ela hesita por um breve instante, olhando para trás para a figura blindada que acaba de lançar um desafio direto à sua liberdade. O confronto é frenético. Adachi salta pelo ar, seus movimentos são um borrão enquanto ela tenta contornar o cavaleiro de armadura. Ela rosna para ele, exigindo que ele tire seu capacete preto do caminho, mas ele permanece como uma parede de aço imóvel. No calor da luta, ela percebe subitamente que seu prêmio sumiu. O pânico brilha em seus olhos enquanto ela grita que desapareceu, enquanto o cavaleiro continua seu avanço implacável, sua lâmina pesada cortando o ar com precisão letal. Ele a encurrala contra a parede de pedra fria, com a espada erguida para um golpe final e decisivo. Justo quando ela se prepara para o fim, uma luz ofuscante explode. Em um instante, ela e seu companheiro misterioso desaparecem, deixando apenas um brilho persistente no ar que pega Rise de surpresa. Ela fica paralisada, olhando para o espaço vazio onde os ladrões estavam. Voltando-se para o cavaleiro, ela pergunta sobre a joia, sua voz carregada de choque e frustração pelo desaparecimento repentino. Longe dali, a ladra e seu aliado encapuzado emergem das sombras. Ela aperta o peito, o rosto retorcido em uma máscara de pura raiva enquanto jura se lembrar dessa humilhação, enquanto no local original, a percepção do uso de teletransporte espacial começa a ser processada. O cavaleiro permanece em silêncio, com o olhar fixo no ponto onde sua presa escapou. Rise suspira, comentando que capturar alguém com o poder de teletransporte é uma tarefa quase impossível, mesmo para alguém com as habilidades dele. Ele estreita os olhos por trás da viseira, com uma nova percepção surgindo. Não foi teletransporte de forma alguma, ele sente um truque diferente e mais sutil em jogo que os outros deixaram passar. Na manhã seguinte, a notícia do assalto fracassado se espalhou pela cidade como fogo em palha. Os cidadãos se reúnem em torno de avisos públicos, lendo um desafio ousado postado para a ladra, um encontro ao entardecer no Parque Memorial para recuperar o saque perdido. Enquanto o sol começa a se pôr, Rise monta a guarda no Parque Memorial Housing, com a mão apoiada no punho da espada. Ela reflete sobre o plano, esperando que a isca que prepararam seja suficiente para atrair a ladra fantasma de volta à luz. Ela discute a estratégia com seu companheiro, questionando se um simples panfleto pode realmente atrair Adachi. Eles concordam que o orgulho dela, ferido pelo assalto fracassado e pelo desafio público, certamente a levará a tentar recuperá-lo. No momento exato, a ladra salta das sombras, com os olhos ardendo de desejo por vingança enquanto cai diretamente na armadilha. Ela zomba da cavaleira, sua lâmina pressionando com uma força surpreendente. Rise resmunga sob a pressão, percebendo que a força da ladra é muito maior do que parece. Com uma risada de deboche, a ladra começa a dançar ao redor de sua oponente, levantando jatos de água da fonte do parque. Rise fica cada vez mais agitada, incapaz de prender a figura borrada que parece mais interessada em brincar do que em um duelo sério. A brincadeira desaparece quando uma presença massiva e sombria surge no campo de batalha. Rai Corvel, trajando sua armadura negra pontiaguda, finalmente faz sua entrada, sua chegada marcada por um golpe pesado que força a ladra a levá-lo a sério. Ele golpeia com sua lâmina colossal em um arco amplo, a pura força do impacto cortando o ar. A ladra escapa por pouco do golpe, seus movimentos um borrão desesperado contra o poder esmagador do cavaleiro. Recuando alguns passos, ela observa o cavaleiro com cautela, notando o design impenetrável de seu elmo. Não há frestas, nem fraquezas para explorar no aço escuro que o envolve. Apesar da desvantagem, um sorriso perverso retorna ao seu rosto enquanto ela se gaba de um poder que o cavaleiro não consegue compreender. Ela fala de um laço, uma irmandade que lhe concede uma vantagem que ele ainda nem percebeu. De repente, o próprio ar parece se fragmentar quando uma segunda figura, idêntica à primeira, surge das sombras. Rise só consegue observar horrorizada enquanto as duas ladras coordenam um golpe letal, suas lâminas miradas diretamente na garganta do cavaleiro. A emboscada falha quando os instintos do cavaleiro se provam superiores, seu contra-ataque enviando ambas as agressoras para trás. Uma das irmãs desaba no chão de pedra, sua respiração falhando enquanto a percepção do fracasso começa a se instalar.
Ele permanece sobre elas, sua voz fria e analítica enquanto revela a falha em seu engano. Ele notou na noite anterior que as feridas que causou haviam sumido e os bens roubados foram restaurados, levando à verdade. Elas não estavam se teletransportando, mas usando invisibilidade e uma gêmea para criar a ilusão de um movimento impossível. Olhando para a dupla derrotada, ele declara que o jogo de ladra fantasma dela chegou ao fim. As gêmeas só conseguem olhar para cima em choque enquanto ele se prepara para proferir um julgamento final e purificador. Ele permanece imóvel enquanto as gêmeas choram, suas vozes tremendo de desespero. Elas imploram por suas vidas, insistindo que seus crimes nasceram da necessidade de sustentar a irmã e que nunca tiraram uma vida. Apesar de seus apelos, o cavaleiro permanece frio, seu visor refletindo uma determinação sombria. Ele declara que suas ações passadas são irrelevantes, seu julgamento baseia-se apenas em seu status como reencarnações, um rótulo que carrega uma sentença de morte em seus olhos. Observando à distância, a jovem cavaleira em treinamento hesita, sua voz mal passando de um sussurro enquanto o chama. Ela está visivelmente abalada pela crueldade absoluta de sua determinação, incapaz de conciliar o homem que conhece com este carrasco frio. De repente, o ar muda quando uma terceira figura surge das sombras, agarrando a garota e puxando-a para um abraço hostil. A voz da recém-chegada ecoa com autoridade afiada, ordenando que o guerreiro de armadura se afaste de suas irmãs. Com uma lâmina pressionada firmemente contra a garganta de sua refém, a terceira irmã exibe um sorriso desafiador e irregular. A percepção atinge o cavaleiro com uma clareza gelada. Ele não está enfrentando uma dupla, mas um trio de irmãs, e agora a vida de sua aliada está por um fio. O cavaleiro de armadura permanecia imóvel, sua presença silenciosa contrastando fortemente com a cena caótica. Haddad, segurando sua refém, lombava da viseira escura, questionando se o elmo pesado teria deixado surdo. Ela repetiu sua exigência, com a voz transbordando malícia. Ela aproveitou a vantagem diante do silêncio dele, ordenando que ele soltasse sua lâmina ou veria o sangue da aprendiz de cavaleiro manchar as pedras do chão. Riz apenas gaguejava de medo, sua vida por um fio enquanto o aperto da ladra se intensificava. A ladra foi pega de surpresa quando ele se moveu com uma graça súbita e violenta que desafiava o peso de sua armadura. Ele era um borrão de aço negro, fechando a distância antes mesmo que ela pudesse registrar a mudança no ímpeto. Um movimento repentino fez a cativa cair no chão com um grito de dor. Haddad, com a compostura momentaneamente abalada, gritou para o cavaleiro se afastar, sua desesperação aumentando à medida que perdia o controle da situação. A ladra olhou para cima aterrorizada enquanto ele pairava sobre a garota caída, sua voz um estrondo baixo e perigoso enquanto a alertava para nunca subestimar aqueles que retornaram a este mundo. Riz olhou para seu salvador, com os olhos arregalados em uma mistura de admiração e pavor diante do puro poder que emanava dele. Ele observou enquanto ela estava ali caída, e uma lembrança de sua própria inadequação surgiu, um momento de vulnerabilidade junto a uma fonte, onde percebeu que simplesmente não estava pronta para a dura realidade do caminho que escolhera. No entanto, essa memória alimentou uma chama adormecida. Ela se lembrou do juramento que fizera de se tornar uma cavaleira do expurgo e proteger os inocentes da própria ameaça que estava diante dela. Seu olhar endureceu, o medo em seus olhos substituído por uma resolução crescente. A resolução da jovem foi recebida pela risada maníaca da ladra, que ecoava pela praça enquanto ela zombava da situação, aparentemente indiferente à exigência do cavaleiro para libertar sua presa. Rize, ainda no chão, sentiu uma onda de desafio, sua mão avançando em direção à sua arma. A jovem observou enquanto a ladra continuava com suas provocações, alegando que suas ameaças eram apenas uma brincadeira, mas as palavras foram interrompidas quando ela avançou subitamente. O movimento foi desesperado e sem refinamento, mas pegou a ladra arrogante completamente desprevenida. Com um grito feroz, ela declarou sua intenção de se tornar uma verdadeira cavaleira do expurgo, sua lâmina brilhando sob a luz enquanto atacava. O guerreiro de armadura observava enquanto a garota que ele acabará de salvar escolhia revidar, seu espírito finalmente alcançando suas ambições. Ela solta um suspiro de choque, com os olhos arregalados enquanto varre o pátio de paralelepípedos com o olhar. Os dois companheiros que estavam logo atrás deles desapareceram no ar, deixando apenas um espaço vazio sob as árvores. Em pânico, ela grita para Rai, avisando que seus aliados sumiram e que os três adversários de alguma forma ficaram invisíveis, escapando de sua visão. Antes que ela possa processar o desaparecimento, a ladra de cabelos escuros surge das sombras, sua lâmina brilhando ao atacar. Rai grita o nome dela em uma tentativa desesperada de alcançá-la, sua voz carregada de preocupação enquanto pergunta se ela ainda consegue ouvi-lo. A ladra, no entanto, ignora o apelo, voltando seu sorriso predatório para ele e declarando que ele, Rai Corvel, é seu próximo alvo. Ele avança com um estrépito metálico pesado, sua armadura escura brilhando sob a luz fraca. Com um escudo em uma mão e sua lâmina abaixada, a presença do cavaleiro do expurgo torna-se uma parede de aço imóvel. Ele lança um desafio frio e inabalável aos inimigos ocultos, convidando-os a se aproximarem para que possa expurgar todos de uma vez, enquanto Rize observa de trás, seu rosto marcado pela dor e exaustão. A ladra apenas ri de sua determinação, sua voz ecoando com um tom de deboche enquanto retruca que ele é quem está destinado a cair. Em um instante, as três figuras desaparecem mais uma vez, deixando-o sozinho no centro do pátio. Ele vasculha a área, com os sentidos aguçados, mas o silêncio do espaço vazio não oferece pistas sobre o paradeiro deles enquanto deslizam de volta para o véu da invisibilidade. De repente, um grunhido agudo escapa de seus lábios quando golpes invisíveis começam a chover sobre ele de todas as direções.
Ele luta para rastrear os movimentos de seus atacantes etéreos, que parecem se multiplicar e golpear com uma velocidade cegante. Apesar de sua blindagem pesada, o volume do ataque o força a uma postura defensiva, seus olhos movendo-se rapidamente enquanto tenta antecipar o próximo golpe vindo das sombras. Ele lutava para manter o equilíbrio enquanto os inimigos etéreos o cercavam por todos os lados. Suas risadas ecoavam pela clareira, um som de deboche que irritava seus nervos. Um deles zombou dizendo que um único golpe o acabaria, e ele percebeu com um sentimento de angústia que os movimentos deles haviam se tornado erráticos e impossíveis de prever. Por causa dessa mudança repentina em suas táticas, ele se viu completamente desequilibrado. Anteriormente, as três entidades haviam se movido em perfeita harmonia, como se controladas por uma única mente, mas agora atacavam de ângulos diferentes com uma precisão caótica. Ele girou, procurando uma abertura, mas eles estavam em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo, provocando-o com o fato de que ele não conseguia mais alcançá-los. Enquanto a pressão aumentava e o fim parecia próximo, uma voz sombria e familiar ressoou em sua mente. Ela zombava de sua luta, perguntando o que havia de errado antes de oferecer um pacto sinistro. A presença propôs pegar seu corpo emprestado por um tempo, seu sorriso se alargando ao sentir o desespero dele. Momentos depois, a maré da batalha mudou violentamente. Com uma explosão repentina de velocidade e poder, ele golpeou o ar vazio, sua lâmina encontrando resistência onde nada deveria estar. Os atacantes invisíveis gritaram em choque, incapazes de compreender como ele podia percebê-los enquanto estavam completamente ocultos da visão. Em resposta ao seu contra-ataque repentino, a ladra observou incrédula, descartando o sucesso dele como pura sorte. Ela o avisou para ter cuidado, insistindo que não havia como ele realmente ver através da habilidade de invisibilidade deles, mas ele permaneceu firme, sua presença muito mais ameaçadora do que antes. O guerreiro não hesitou, seus movimentos agora fluidos e letais enquanto ele cortava as ameaças restantes. Ele ofereceu um breve e frio pedido de desculpas antes de golpear, deixando a ladra e sua companheira, Ana, paralisadas de terror ao testemunharem a brutalidade pura de sua nova força. Depois que a poeira baixou, ele lentamente levou a mão ao rosto e removeu seu elmo pesado, revelando um rosto retorcido em um sorriso confiante e predatório. Ele olhou diretamente para a ladra, afirmando saber tudo sobre ela, o que enviou um calafrio de pavor por ela ao perceber que aquele era o primeiro encontro real deles. Essa revelação estava ligada à memória de um dia em que ele acordou como algo diferente, um alter de sua vida passada. Ele não era mais apenas a pessoa que eles pensavam conhecer, mas uma manifestação do atual Raí Corvel, um ser nascido dos remanescentes de uma existência anterior. Ele se apresentou formalmente como Cavaleiro do Expurgo Raí Corvel, uma reencarnação dotada da terrível habilidade de ler mentes. As duas mulheres só puderam olhar horrorizadas enquanto ele permanecia diante delas, sua lâmina erguida, a verdade de seu poder finalmente revelada. Apesar do medo delas, ele manteve sua compostura gelada, notando que a companheira da ladra nada sabia sobre sua verdadeira natureza. Ele prometeu manter o encontro em segredo, mas apenas porque pretendia matar todas ali mesmo, ignorando os gritos desesperados e furiosos de Ana enquanto se preparava para terminar o que começou. Ele ataca com precisão letal, sua lâmina encontrando o alvo enquanto Ana grita de agonia. Enquanto Haddad observa horrorizada, a voz fria da entidade dentro dele explica que a invisibilidade é inútil contra a telepatia, ele já conhece cada movimento que elas pretendem fazer. Atordoada por essa revelação, ela clama, incapaz de compreender por que ele se voltaria contra os seus próprios, sendo que ambos são almas reencarnadas neste mundo. Ele permanece imóvel, uma sombra silenciosa contra a noite. Ele esclarece que está apenas cumprindo os desejos profundos do Raí que normalmente habita este corpo, um homem que jurou nunca perdoar aqueles que foram reencarnados. Com uma determinação sombria, ele se prepara para terminar o que começou. Quando ela o chama de monstro, ele simplesmente retruca que é preciso um para reconhecer outro, reconhecendo a escuridão que ambos compartilham. Esta é a complexa realidade de Raí Corvel, um homem e uma sombra, duas almas ligadas em uma única e trágica história. Algum tempo depois, o caos da noite desapareceu, deixando vagar pelos restos esqueléticos de uma cidade em ruínas. Seu caminho é cruzado por um cavaleiro montado, uma sentinela silenciosa na paisagem desolada. Ele acorda sobressaltado em uma cama macia, com a mente nublada e o corpo pesado. Ele é recebido pelo rosto preocupado da mãe de Célia, que suspira de alívio ao vê-lo recuperar a consciência. Ela o informa que ele chegou nas primeiras horas da manhã, levado ao seu limite absoluto e claramente perturbado. Ele se desculpa, admitindo que sua memória dos eventos da noite anterior é um borrão fraturado de sombras e violência. Quando ela pergunta se ele foi atormentado por um pesadelo, ele faz uma pausa, refletindo sobre as visões que dançaram diante de seus olhos. Ele admite que não foi de todo ruim, pois nas profundezas daquela escuridão, ele vislumbrou uma figura de seu passado. Ele confirma a ela que a pessoa que viu foi justamente aquela que uma vez salvou sua vida, uma lembrança de salvação que contrasta fortemente com o derramamento de sangue da noite anterior. Descansando no silêncio da enfermaria, Raí confirma a pergunta suave de Célia sobre o homem que um dia o salvou. Ele olha para o nada, seus pensamentos se voltando para dentro enquanto reconhece que sua própria existência hoje se deve a um encontro crucial de seu passado. Sua mente viaja uma década no tempo, para o rescaldo sombrio das revoltas de Aldra. Um cavaleiro solitário, vestido com uma armadura prateada reluzente, observa do alto de seu corcel as ruínas fumegantes de uma vila que foi varrida do mapa.
Desmontando, o guerreiro caminha pela carnificina, sua voz ecoando pelo silêncio enquanto procura por qualquer sinal de vida. Ele observa a brutalidade sem sentido, notando que tal destruição só poderia ser obra daqueles que têm total desprezo pela existência humana. Em meio à poeira que baixa e ao cheiro de morte, seu olhar captura uma figura pequena e solitária, parada imóvel à distância. É um menino, com apenas 7 anos de idade, olhando para o corpo sem vida de sua irmã mais velha. A criança é apenas uma sombra do que era, seu mundo despedaçado em um instante. Os olhos da criança estão vagos e vazios, assombrados por um horror que ninguém de sua idade deveria ter que presenciar. Aproximando-se do menino, o cavaleiro se ajoelha, sua voz pesada com um arrependimento que ele não consegue expressar totalmente enquanto oferece um pedido de desculpas silencioso por ter chegado tarde demais para evitar a tragédia. O luto do menino começa a se transformar em uma ponta afiada de raiva, enquanto o cavaleiro abaixa a cabeça, atormentado pelo pensamento do que poderia ter sido se ele tivesse sido apenas um pouco mais rápido. Em um surto repentino de fúria desesperada, a criança ataca, seu punho pequeno batendo inutilmente contra a couraça de metal frio do cavaleiro. Ele grita sua angústia aos céus, exigindo saber por que isso aconteceu. Sua mão treme contra o aço enquanto ele engasga com a pergunta que o assombrará por anos: por que eles não foram salvos? Ele chorava abertamente, com a voz embargada enquanto pedia desculpas por suas falhas percebidas em meio às ruínas fumegantes. O cavaleiro segurava com firmeza, um pilar silencioso de força contra o pano de fundo de um mundo que acabará de ser dilacerado. A escala da tragédia era imensa, como evidenciado pelos mapas dos territórios do norte. 4 aldeias inteiras haviam sido varridas da existência, e uma grande cidade escapou por pouco do mesmo destino sombrio. Olhando para suas mãos pequenas e trêmulas, o menino lamentava sua própria fraqueza, acreditando que mais poder poderia ter mudado tudo. O cavaleiro rebateu seu desespero, insistindo que o fardo desta tragédia não repousava sobre seus ombros jovens. Memórias de uma vida pacífica, de refeições compartilhadas e sorrisos calorosos, passavam por sua mente, agora substituídas pela fria realidade da perda. Ele era assombrado pelo pensamento de que, com força suficiente, poderia ter protegido aqueles que amava da escuridão que se aproximava. Ele desabou no chão, seu corpo sacudido por soluços enquanto jurava nunca mais permanecer tão indefeso. O peso de sua dor era uma força física, prendendo-o à terra. Observando a determinação bruta do menino, o cavaleiro percebeu que, sem orientação, essa criança seria consumida por uma vida inteira de culpa mal colocada. Uma decisão foi tomada naquele momento para oferecer um caminho diferente. O guerreiro finalmente revelou sua identidade como Aisla Aldebaran, o 4º cavaleiro do expurgo do reino. Ele estendeu uma oferta que mudaria sua vida, ele treinaria o menino, garantindo que ele encontraria a força que tanto desejava. Com um olhar severo, o cavaleiro exigiu um compromisso, dizendo ao menino que, se ele realmente pretendia seguir esse caminho árduo, deveria primeiro declarar quem era. Limpando as lágrimas do rosto, o menino olhou para cima com uma nova resolução e anunciou seu nome ao mundo, Raí Corvel. Assim começou um novo e extenuante capítulo de sua vida, marcado por quilômetros intermináveis de corrida através de florestas densas e caminhos de montanha acidentados. Sob o olhar atento de seu mestre, ele levou seu corpo ao limite. Ele desaba no chão da floresta, ofegante enquanto suas forças se esgotam. Aslan olha para baixo, nada impressionado com o cansaço precoce do garoto. Desesperado para melhorar, o jovem implora ao seu novo mentor que lhe ensine a arte da espada, esperando um atalho para o poder que tanto deseja. Seu pedido é recebido com um desdém do cavaleiro, que afirma categoricamente que o garoto ainda não atingiu o nível necessário para tal treinamento. Antes que ele possa argumentar, o impulso de seu esforço anterior o leva para além de uma crista, e ele rola impotente por uma encosta íngreme e rochosa, seus gritos ecoando entre as árvores enquanto perde totalmente o controle. Assim que ele consegue subir de volta, seu mestre começa a delinear a verdadeira base de um guerreiro, enfatizando que um corpo forte, observação aguçada e bom senso são muito mais vitais do que a mera técnica. Ele acrescenta que o conhecimento e a experiência são os pilares do ofício, e então desfere um golpe esmagador no espírito do jovem ao decretar que percorrer essa exaustiva rota montanhosa será sua primeira tarefa todas as manhãs. Ele logo descobre que sua vida se tornou um ciclo implacável de trabalho, desde carregar baldes pesados de água pelo terreno até passar longas horas debruçado sobre textos antigos. Embora os dias fossem extenuantes e o desgaste físico imenso, um senso de propósito começou a criar raízes dentro dele, transformando a dificuldade na forja necessária para o seu eu futuro. Ele forneceu mais do que apenas uma educação básica, o currículo era rigoroso e variado. Sob a tutela de seu mestre, o menino estudou as complexidades da anatomia humana para entender melhor a mecânica da esgrima, além das habilidades essenciais de leitura e escrita. Raí absorveu tudo, achando o esforço mental muito menos agonizante do que o treinamento físico que suportava diariamente. As lições eventualmente se voltaram para o folclore antigo de seu mundo, especificamente a legenda do deus masculino da verdade e do caos. Esta divindade havia sido banida para outro reino por sua natureza perturbadora, mas sua influência persistia. Mesmo do exílio, ele continuava a enviar indivíduos imbuídos de sua proteção para interferir no mundo mortal, semeando discórdia onde quer que aparecessem. Ele identificou esses intrusos divinos como gus encarnados, heréticos cuja própria existência era uma afronta à ordem natural. Com uma expressão sombria, o mestre explicou que esses indivíduos eram alvos que deveriam ser expurgados. O peso dessa revelação pairava no ar, marcando uma mudança do estudo acadêmico para um propósito muito mais sombrio.
O aperto do menino em sua caneta se intensificou quando uma percepção fria o atingiu. Esses reencarnados foram os responsáveis pela destruição de seu lar e pelo massacre de sua família. A memória das chamas e do caos alimentou uma raiva latente dentro dele, transformando seu foco acadêmico em um desejo singular e ardente de vingança contra seus inimigos. Ele observou a determinação sombria se instalar sobre seu aluno, notando a intensidade que havia substituído o entusiasmo anterior do menino. Embora a atmosfera tivesse ficado tensa, o mestre escolheu prosseguir, voltando-se para a mesa para continuar a lição. Ele sabia que esse ódio, embora perigoso, era atualmente o motivador mais forte que o jovem possuía. Ele acabou carregando o menino exausto para a cama depois que Rai finalmente sucumbiu à fadiga em sua mesa. Olhando para a criança adormecida, o cavaleiro refletiu sobre o fardo pesado que havia colocado em ombros tão jovens. Ele se perguntava se algum dia seria capaz de guiar o menino para uma vida de verdadeira felicidade, ou se Rai estava destinado a ficar para sempre preso pelas correntes da vingança. Seguiram-se 6 anos de treinamento rigoroso, e a criança pequena tornou-se um adolescente magro e focado. As sessões de estudo silenciosas foram substituídas pelo choque rítmico do aço enquanto eles duelavam ao ar livre. Rai, agora com 13 anos, movia-se com uma agilidade recém-descoberta, seus movimentos afiados e deliberados enquanto enfrentava seu formidável mentor. Ele avançou com um grito animado, seu escudo erguido para desviar um golpe iminente. Cada músculo em seu corpo jovem estava tenso com o esforço enquanto ele se entregava à prática. Isso não era mais apenas uma lição, era uma preparação para o confronto inevitável que ele sabia que estava por vir, uma maneira de afiar a arma em que estava se tornando. Ele rastreou o arco da lâmina pesada, avistando uma brecha momentânea na defesa de seu mestre. Pensando ter visto sua chance, ele se preparou para atacar, mas o cavaleiro foi mais rápido, latindo uma repreensão por sua perceptível falta de foco. O duelo continuou, um ciclo implacável de ataque e defesa projetado para forjar o menino em um verdadeiro cavaleiro do expurgo. Ele avança com uma espada de treino, seus movimentos são afiados e determinados. Seu mestre apara o golpe com facilidade, notando o crescimento defensivo do rapaz e a precisão de seu golpe. Após a troca de golpes, o jovem guerreiro recupera o fôlego, sentindo o surto de sua própria força crescente. Ele olha para seu mentor com admiração, declarando sua ambição de se tornar um cavaleiro do expurgo exatamente como ele, acreditando que finalmente está pronto para assumir o manto. A expressão do cavaleiro veterano escurece enquanto ele faz um aviso severo, instando seu pupilo a não almejar tal vida. Ele explica que a existência de um cavaleiro do expurgo é o caminho de Azura, uma jornada extenuante e agonizante de abater cada reencarnação, não mostrando misericórdia mesmo que o alvo seja apenas uma criança. Apesar do aviso sombrio, o rapaz permanece firme, seu olhar inabalável enquanto contesta silenciosamente as palavras de seu mestre. Ele não pode aceitar a ideia de que seu caminho esteja errado. Ele argumenta que a própria existência de uma reencarnação é um pecado desde o momento de seu nascimento, justificando a dura necessidade de sua erradicação. Seu mestre observa em silêncio, o peso da convicção absoluta do rapaz pairando no ar. Olhando para seu aluno, o cavaleiro mais velho vê um fogo de ódio que só se intensificou desde o dia em que se conheceram. Ele questiona seu próprio papel nessa transformação, perguntando-se se ele, que falhou em salvar a vila e a família do menino anos atrás, tem algum direito de tentar extinguir esse inferno vingativo agora. Percebendo a mudança repentina no humor de seu mentor, o jovem pergunta se algo o está incomodando. O mestre não oferece resposta imediata, virando as costas enquanto sua silhueta é emoldurada contra a luz que se apaga da tarde. Quebrando o silêncio, o mentor o informa sobre o exame de recrutamento de cavaleiros sagrados, uma prova que ele poderá enfrentar quando completar 15 anos. Ele deixa claro que somente depois que o rapaz passar neste teste é que eles realmente discutirão seu futuro como cavaleiro. Com as lições do dia concluídas, o mestre parte, deixando instruções para a manutenção de seu equipamento. O rapaz o observa ir, a promessa do próximo teste queimando em sua mente enquanto se prepara para o trabalho à frente. Ele olha para o horizonte, calculando os 2 anos que restam até que possa provar seu valor. Seu foco permanece fixo no caminho à frente, sonhando com o dia em que finalmente vestirá a armadura de um cavaleiro do expurgo e cumprirá seu destino. O jovem rapaz é o tema de uma reflexão sombria enquanto Aslan permanece junto a uma janela, com a mente pesada pelo peso do futuro. Ele reconhece que seu pupilo já está trilhando o caminho de Azura, destinado a se tornar um cavaleiro do expurgo assim como ele próprio um dia se tornou, um destino que parece tão inevitável quanto cruel. Ele se vira para encarar a santa enquanto ela se aproxima, sua pergunta gentil sobre o bem-estar do garoto rompendo o silêncio do salão. Stella Sama permanece com um ar de elegância serena, sua presença um contraste nítido com os pensamentos sombrios que nublam a expressão do cavaleiro. Ela expressa seu deleite, confiante de que, sob a tutela pessoal dele, o menino se tornará um guerreiro formidável. No entanto, a atmosfera muda instantaneamente quando ele anuncia uma decisão surpreendente. Ele abriu uma exceção para permitir que Rai Corvel faça os exames de cavaleiro do expurgo antecipadamente, uma revelação que deixa a santa visivelmente atonita e questionando seu julgamento. Ele permanece firme em sua convicção, argumentando que o exame é a única maneira de levar o garoto ao lugar certo, apesar dos apelos desesperados dela para revogar a decisão e poupar a criança de um mundo tão violento. A tensão entre eles aumenta quando ele a lembra do inferno que o menino já suportou, sua voz subindo em uma mistura de dor e determinação inabalável. Sua compostura finalmente se estilhaça, um rugido de frustração escapando dele enquanto questiona a moralidade de permitir que um mero garoto de 13 anos trilhe um caminho tão ensanguentado.
A agonia de suas próprias experiências como cavaleiro transparece em suas palavras, destacando a crueldade absoluta do destino que ele está impondo ao seu jovem pupilo. O jovem rapaz, enquanto isso, corre pela floresta longe do palácio, completamente alheio ao debate acalorado sobre seu futuro. Enquanto ele treina na neve, uma voz suave e onisciente ecoa pelo ar, sugerindo que a percepção do cavaleiro sobre a situação está fundamentalmente equivocada. Ela sorri com um enigma arrepiante, um dedo pressionado contra os lábios enquanto revela uma verdade oculta. Seu querido Rai está trilhando esse caminho sombrio há muito mais tempo do que qualquer um imagina. Abaixo, o garoto para em seu caminho, uma súbita sensação de inquietação o invadindo, como se pudesse sentir o peso do olhar dela e os segredos sombrios que ela guarda. O jovem está diante dos grandes portões da catedral, o peso de seu destino pressionando. Uma voz ressoa, anunciando que ele, Rai Corvel, passará agora por um julgamento para provar seu valor. Com uma respiração profunda e olhos ardendo de determinação, ele grita sua aceitação, a palavra ecoando pelo pátio. Enquanto caminha pelos corredores sagrados, a realidade da situação começa a cair. Ele não esperava que o exame viesse tão cedo, e um lampejo de dúvida cruza sua mente, deixando-o momentaneamente sobrecarregado pela magnitude da tarefa à frente. Ele continua sua caminhada solitária, o olhar fixo no chão enquanto questiona sua própria dignidade. Ele se pergunta se alguém em sua posição realmente merece a chance de fazer um teste tão prestigiado e perigoso. Sua introspecção é interrompida quando lhe apresentam uma lâmina, seu aço frio um lembrete do caminho que escolheu. Ele passou anos se preparando para este momento e, ao segurar o punho, a incerteza começa a desaparecer, substituída por uma determinação sombria. Olhando para seu mentor, ele reafirma seu voto de se tornar um cavaleiro do expurgo, assim como o homem que o treinou. As folhas caindo ao redor deles parecem pontuar seu juramento silencioso de lealdade e ambição. De repente, a atmosfera solene é quebrada quando uma mulher vibrante avança, puxando-o para um abraço sufocante. Ela grita de alegria, achando o discípulo de Aslan muito mais adorável do que jamais imaginara. Ela continua a bajulá-lo, declarando que ele é exatamente o seu tipo de garoto bonito, enquanto ele luta para manter a compostura. Seu companheiro, um cavaleiro mais estoico, suspira de exasperação e diz para ela parar com seu comportamento excessivo. Os dois recém-chegados se apresentam como membros de alto escalão da Ordem, Leone Godwin, a quinta cavaleira mais rápida e Alfonso Gladstone, o terceiro cavaleiro mais forte. A percepção de que esses dois superam até mesmo seu próprio mestre envia um choque de surpresa pelo jovem aprendiz. Com as apresentações concluídas, o grupo se prepara para partir para os campos de treinamento. Enquanto os cavaleiros veteranos oferecem conselhos conflitantes, um pedindo seriedade e a outra dizendo para ele relaxar, o jovem se concentra na jornada que tem pela frente. Enquanto a carruagem sacoleja pelas estradas sinuosas da montanha, a verdadeira natureza da missão é finalmente revelada. Eles têm a tarefa de eliminar uma reencarnação perigosa conhecida como Sasaki Kazuma, em meio a relatos de avistamentos monstruosos e mercadores desaparecidos na selva circundante. Ele se senta nos confins da carruagem em movimento, o peso de sua lâmina um lembrete constante da tarefa à frente. A percepção do que este teste realmente envolve começa a se assentar. Ao seu lado, os cavaleiros de alto escalão discutem a natureza de sua presa, observando que, embora o oráculo da Santa forneça um nome e localização, ele deixa os poderes específicos do alvo como um mistério. Leone volta seu olhar afiado para o jovem recruta, questionando se ele possui a determinação para tirar uma vida sem hesitação. O jovem recruta retribui o olhar com um sorriso arrepentemente calmo, sua mente vagando por 5 anos de perseguição implacável. Para ele, não há dúvida ou misericórdia, o voto de caçar até o último desses intrusos interdimensionais é a única coisa que o manteve de pé. A conversa deles é violentamente interrompida quando um grito de pânico ecoa do assento do condutor. Antes mesmo que a carruagem pare, Leone já é um borrão de movimento, com a mão no punho da espada enquanto Alfonso avisa que qualquer hesitação teria sido respondida com sua própria lâmina. Ela estreita os olhos, sentindo uma presença à espreita na densa linha das árvores. O mercador se encolhe de terror, com os olhos arregalados enquanto as sombras da floresta parecem ganhar vida. Da escuridão, múltiplos pares de olhos brilhantes emergem, revelando formas monstruosas de várias pernas correndo em sua direção. Leone chama o jovem cavaleiro, sinalizando que o combate começou. O cavaleiro veterano direciona a atenção deles para um surto repentino pelo flanco direito, onde mais feras quiméricas estão se aproximando. Apesar do perigo, Leone parece quase impressionada com a velocidade e ferocidade de seus atacantes. O ar é preenchido pelos guinchos da ordem enquanto dezenas de criaturas descem sobre a carruagem. O mercador só consegue observar horrorizado, sobrecarregado pelo número absoluto de monstros surgindo da penumbra. Ele observa as criaturas de perto, notando sua fisiologia antinatural e percebendo que não são meras feras da floresta. Fica claro que são produto de uma habilidade de invocação, um traço comum entre as poderosas reencarnações que eles caçam. Ela, no entanto, já está no meio da ação, sua lâmina dançando pelo ar enquanto corta os monstros com uma graça sem esforço. Enquanto o recruta luta para acompanhar o campo de batalha caótico, a cavaleira veterana ri, achando o encontro fácil demais. Ela se move com um rastro de graça letal, sua lâmina cortando o ar enquanto ela se maravilha com a pura força destrutiva sob seu comando. Os monstros caem diante dela em uma chuva de sangue escuro, incapazes de acompanhar sua velocidade. Perto dali, o cavaleiro erudito incita o jovem recruta a manter o foco, instruindo-o a observar as criaturas de perto enquanto são eliminadas.
Enquanto a batalha continua, ele explica a natureza de seus inimigos, observando que a maioria das entidades invocadas possui um instinto de sobrevivência que as puxa de volta para seu mestre quando estão à beira da morte. Esse conhecimento tático é imediatamente colocado em uso quando os olhos do jovem guerreiro se aguçam, avistando uma criatura específica tentando fugir do massacre. Leone e Alfonso coordenam a perseguição pela floresta densa. Leone, transbordando energia, aceita o plano de seguir o rastro em direção ao reencarnado, enquanto Alfonso, sempre o estrategista, mantém a compostura enquanto avançam pela folhagem espessa. Ela avança com uma velocidade cegante, sua lâmina um flash de aço contra o inimigo monstruoso. A criatura rosna, mas a agilidade dela mantém um passo à frente, seus movimentos um borrão de violência praticada. Devido à abertura dela, Alfonso consegue desferir um golpe esmagador, o impacto enviando ondas de choque pela clareira. Ele incita Rai a continuar se movendo, notando o entusiasmo contagiante de Leone enquanto limpam o caminho. Aproveitando a brecha, o jovem guerreiro corre pela floresta, seus olhos fixos na trilha à frente. Ele salta de um afloramento rochoso, descendo no desfiladeiro onde os sinais de passagem são mais recentes. Ao aterrissar, ele vasculha a área, questionando o destino de sua presa. Seu coração afunda quando avista os restos estilhaçados de uma carruagem entre os escombros, o silêncio da floresta subitamente parecendo pesado. Ao chegar aos destroços, ele se depara com uma cena medonha, corpos sem vida espalhados pelo chão. O horror da cena o paralisa, sua mente acelerada ao perceber que a carruagem pertencia às mesmas pessoas que deveriam proteger. Parado em meio à carnificina está uma figura alta e imponente envolta em peles. O estranho permanece imóvel, sua presença irradiando uma aura fria e predatória que corta a fumaça persistente do acidente. O homem se vira, seu rosto obscurecido por uma máscara de lobo rosnante. Ele fala com um tom rouco e zombeteiro, identificando o jovem cavaleiro como aquele que tem sido um espinho constante em seu lado durante toda essa perseguição. Tremendo com uma mistura de raiva e descrença, Rai exige saber se ele é o responsável pelo massacre. Ele se dirige ao homem por um nome de outra vida, Sasaki Kazuma, confirmando a sombria verdade de sua identidade como um colega reencarnado. O sorriso do vilão se alarga, seus dentes à mostra em uma exibição sádica de triunfo. Ele admite os assassinatos sem um pingo de remorso, seus olhos brilhando com malícia enquanto saboreia o som de um nome que não ouvia há anos. Ele jogou a cabeça para trás, um sorriso maníaco se espalhando pelo rosto enquanto declarava sua libertação. Neste novo mundo, ele não seria mais acorrentado pela sociedade de merda ou pelas pessoas de merda de sua vida passada. Desta vez, ele jurou viver sem ninguém para lhe dar ordens ou zombar dele, vendo esta existência como um novo começo para fazer o que bem entendesse. Enquanto o louco continuava a sua tirada, Rai permaneceu em silêncio, seus olhos obscurecidos pelas sombras. A voz do vilão tornou-se mais fervorosa, alegando que, com suas novas habilidades, ele tomaria tudo o que desejasse e apagaria qualquer um que ousasse ficar em seu caminho. O olhar do jovem cavaleiro se aguçou, sua determinação endurecendo em uma lâmina fria e letal. Ele não desperdiçou palavras com ideologia, simplesmente declarando sua intenção de acabar com a ameaça diante dele. À sua frente, o assassino com máscara de lobo chamou com um desafio sádico, ansioso para que o massacre começasse. Com um súbito surto de movimento, o guerreiro desapareceu de vista, deixando apenas um rastro de ar deslocado. Os olhos de seu oponente se arregalaram em choque genuíno, sua cabeça girando enquanto percebia que sua presa havia desaparecido completamente de seu campo de visão. Ele reapareceu em um flash de aço, sua lâmina cortando o ar com precisão ofuscante. O homem mascarado mal teve tempo de registrar o ataque antes que o cavaleiro estivesse sobre ele novamente, uma tempestade implacável de golpes que não dava trégua. O ataque continuou, uma série de golpes rápidos que deixaram o antagonista cambaleando. Ele rosnou de dor e confusão, incapaz de compreender como estava sendo dominado tão facilmente por alguém que ele inicialmente havia desprezado. O sangue espirrou quando outro golpe atingiu o alvo, deixando o vilão ofegante e praguejando baixinho. Apesar de sua dominância, o cavaleiro sentiu uma pesada sensação de relutância, admitindo internamente que realmente esperava evitar liberar esse nível de poder. Limpando um rastro de sangue da boca, a expressão do homem ferido mudou de choque para uma diversão sombria e distorcida. Ele sussurrou um único e sinistro comando, retornar, enquanto uma energia sinistra começava a se aglutinar ao seu redor. De repente, o chão explodiu com tentáculos negros como tinta que se debatiam como sombras sencientes. O cavaleiro recuou, seus olhos arregalados de alarme ao testemunhar a transformação horrível do campo de batalha, o próprio ar tornando-se pesado com uma pressão sufocante e malevolente. Da periferia, Leone e Alfonso observavam o espetáculo sombrio se desenrolar com um pavor crescente. Eles perceberam com o coração apertado que a situação havia saído de controle muito além de um simples duelo, temendo que mesmo a força formidável de Rai pudesse não ser suficiente para resistir à escuridão que agora estava sendo liberada. Ele é momentaneamente obscurecido enquanto o chão explode em uma violenta erupção de poeira e detritos. Observando o caos à distância, o cavaleiro erudito sugere que talvez devam intervir e verificar o estado do combatente. Assim que a fumaça se dissipa, o jovem guerreiro encara com descrença o pesadelo que emergiu das sombras. Ele percebe, com um sobressalto de pavor, que está testemunhando uma verdadeira habilidade sobrenatural em sua forma mais grotesca. Diante dele surge uma monstruosidade imponente, uma fusão de homem e aracnídeo, com seu abdômen escuro e pernas afiadas e finas diminuindo os soldados ao redor. O ar vibra com uma energia malevolente enquanto a criatura paira sobre o campo de batalha.
A alma conhecida como Nagamasa reflete sobre a estranha dualidade de sua existência, lembrando-se do dia trágico em que o jovem, Rai, perdeu tudo para os Aldra. Desde aquele momento de perda profunda, ele existiu como um observador silencioso, uma segunda personalidade tecida na própria vida do garoto, testemunhando cada luta das sombras de sua consciência. Ele observa impotente enquanto reencarnado de máscara de lobo se agiganta sobre eles, uma figura imponente de fúria primordial e poder esmagador que parece diminuir o próprio espírito do jovem cavaleiro. O chão explode em uma chuva violenta de pedras e detritos quando a besta ataca, forçando o guerreiro exausto a recuar desajeitadamente, seus movimentos pesados pelo cansaço enquanto ele mal escapa do alcance letal de seu inimigo. O predador mascarado se delicia com a destruição, vangloriando-se da habilidade especial que lhe concede tamanha força monstruosa, sua voz transbordando arrogância enquanto se prepara para encerrar a luta de uma vez por todas. Ele paira no alto, projetando uma sombra de morte certa enquanto o jovem cavaleiro ofega por ar, percebendo com um sobressalto de terror que o próximo golpe virá do céu. O impacto resultante estilhaça a terra, lançando o garoto ao chão. Dentro de sua mente, a alma interna grita para que ele se levante e corra, desesperada para salvar a vida que está se esvaindo. Nas profundezas daquele corpo debilitado, a testemunha silenciosa chega ao seu limite, recusando-se a deixar a jornada terminar em um lugar tão desolado quando ainda resta tanto para o jovem realizar. Ele subitamente força o corpo em um movimento veloz, aparando a lâmina massiva com uma precisão que choca tanto o atacante quanto a mente consciente do garoto, que se pergunta como seus membros puderam se mover com tamanha e repentina graça alienígena. Ele oferece um pedido de desculpas silencioso ao garoto pela intrusão, explicando que deve pegar o corpo emprestado por um curto período para garantir a sobrevivência de ambos, e sente o aperto do jovem se firmar no punho da espada em um gesto de confiança desesperada. O atacante enfurecido ruge em descrença, descartando a defesa repentina como mera sorte antes de avançar com um golpe destinado a pulverizar tudo em seu caminho, sem saber que a alma que agora enfrenta não é mais o garoto exausto que ele quase matou. Ele rugiu em triunfo quando seu golpe conectou, mas o impacto encontrou apenas pedra e poeira. Olhando para a cratera onde seu oponente deveria estar, o guerreiro de máscara de lobo rosnou de frustração, procurando nos escombros qualquer sinal do garoto. Abaixo da estrutura massiva da fera, o jovem cavaleiro se movia com uma fluidez sobrenatural, deslizando entre suas pernas para evitar o peso esmagador. Frustrado por sua incapacidade de acertar o alvo ágil, o homem mascarado mudou sua estratégia, decidindo mirar no ponto mais vulnerável de qualquer animal, o pescoço. Ele estreitou os olhos por trás da máscara, concentrando sua vontade para ativar sua habilidade de leitura de mentes. Com uma onda de confiança, ele rastreou os movimentos frenéticos do garoto através da poeira, certo de que, apesar da impressionante demonstração de resistência, não restava escapatória de seu massacre iminente. Para ele, a batalha havia se tornado um simples jogo de acerte a toupeira, um padrão previsível que ele poderia explorar facilmente. Ele sorriu, sabendo que mesmo que o garoto conseguisse evitar o balanço inicial de sua lâmina, nunca estaria preparado para a sequência implacável de ataques que viria a seguir. Ele sentiu uma mudança repentina no ar, percebendo com um sobressalto de alarme que seu próximo movimento havia sido antecipado. Os olhos do predador já estavam fixos no ponto onde ele pretendia atacar, forçando-o a abortar seu ímpeto e se preparar para um contra-ataque. Apesar dessa vantagem, o guerreiro mascarado se viu perdendo o rastro de sua presa enquanto o garoto mergulhava abaixo de sua linha de visão mais uma vez. Ele praguejou baixinho, vasculhando o chão em pânico, imaginando de qual sombra surgiria o próximo assalto desesperado. De repente, o garoto se lançou para cima com uma força explosiva, sua lâmina brilhando enquanto ele encurtava a distância em um único salto desesperado. Com um grito final que ecoou, o cavaleiro brandiu sua espada com tudo o que lhe restava, declarando que o reinado de terror do homem mascarado havia chegado ao fim. A lâmina cortou o fundo, e a força do impacto estremeceu o ar entre eles. Nas profundezas da consciência do garoto, o espírito do antigo guerreiro sentiu sua força finalmente começar a minguar. Tendo cumprido seu dever e garantido essa abertura, ele sussurrou um comando final para que o garoto retomasse seu corpo e terminasse o que foi começado, mesmo quando uma estranha paralisia começou a tomar conta da forma física. Enquanto a presença espectral recuava, os olhos do jovem cavaleiro se arregalaram em uma clareza súbita e chocante. Ele arquejou em busca de ar, o peso de seu próprio corpo retornando de uma só vez enquanto ele encarava o caos que acabará de sobreviver. Ele crava sua lâmina para baixo com uma intensidade feroz, o impacto enviando ondas de choque pelo ar. A força pura do golpe se manifesta como arcos de energia irregulares, rasgando os arredores enquanto ele despeja cada gota de sua força restante nesta cartada final e desesperada. O grito de Sasaki ecoa enquanto o golpe final o atinge. Ele ofega, sua mente girando com a injustiça de tudo aquilo. Ele recebeu uma segunda chance, uma nova vida para viver como quisesse, mas ali estava ele, sangrando no chão frio. A força se esvaiu de seus membros, e ele só pôde observar incrédulo enquanto sua visão começava a escurecer. De pé sobre seu inimigo caído, o jovem guerreiro não ofereceu misericórdia, apenas uma dura verdade. Ele declarou que as pessoas deste mundo não eram meros brinquedos para os caprichos de forasteiros. Esta terra pertencia àqueles que a chamavam de lar, e ele garantiria que continuasse assim. Ele se apoiou em sua espada, o peito subindo e descendo enquanto a adrenalina começava a baixar. Perto dali, a ladra e sua companheira observavam a cena. Ela comentou sobre o desempenho dele, notando que ele havia passado no teste extenuante do Cavaleiro do Expurgo com nota máxima, embora o custo de tal vitória estivesse gravado em seu rosto cansado.
A violência do campo de batalha deu lugar à dignidade silenciosa dos corredores de pedra da catedral. A luz do sol entrava pelas janelas altas, projetando longas sombras pelos pisos polidos do santuário da ordem. Uma figura alta, vestida de prata, parou ao ver o jovem que retornava. Os olhos do cavaleiro se estreitaram enquanto ele processava a transformação no garoto que um dia conheceu, sua voz mal passando de um sussurro ao pronunciar o nome de seu antigo pupilo. Mestre e aluno ficaram frente a frente mais uma vez. O cavaleiro mais velho notou o desgaste físico que a jornada causou, observando que o jovem havia ficado mais magro e endurecido durante o tempo em que esteve fora. Apesar do cansaço, havia uma nova luz nos olhos do rapaz que não estava lá antes. Colocando uma mão firme na cabeça de seu aluno, a voz do cavaleiro veterano tornou-se solene. Ele perguntou se o caminho à frente era realmente o que o jovem desejava, sabendo muito bem os sacrifícios e dificuldades que vinham com o manto que ele buscava reivindicar. Ele encontrou o olhar de seu mestre com uma certeza inabalável. Não restava dúvida em seu coração, o caminho do cavaleiro do expurgo era o único que ele poderia trilhar. Ele tinha visto a escuridão do mundo e sabia que não poderia mais ficar de braços cruzados. Ele inclinou a cabeça em gratidão, reconhecendo que não estaria ali se não fosse pela orientação que recebeu. Ele fez um juramento ali mesmo, ele se tornaria o escudo para os indefesos, um guardião contra as próprias sombras que acabará de combater. O mestre soltou um suspiro suave, uma mistura de orgulho e resignação. Ele aceitou a resposta, reconhecendo que o garoto finalmente se tornará um homem por conta própria, pronto para enfrentar quaisquer provações que o futuro reservasse. Ele uma vez esteve diante de seu mestre, recebendo um simples desejo de aniversário que carregava o peso do destino. Rai relembrou aquele momento, a memória do homem que o colocou neste caminho ainda vívida em sua mente enquanto se preparava para as provações à frente. Por causa dessas lembranças, ele sentou-se sozinho na quietude da manhã, tomando um gole enquanto encarava o estandarte surrado de sua ordem. Não tinha intenção de causar tristeza àqueles que deixou para trás, mas o caminho que escolheu foi pavimentado com despedidas difíceis e o fardo pesado do dever. O jovem cavaleiro então buscou seu elmo, um metal frio, um peso familiar contra sua testa. Ele sussurrou para si mesmo que não houvera outra saída, tornar-se um cavaleiro do expurgo era a única escolha que lhe restava se quisesse proteger o mundo do caos dos reencarnados. Ao sair para o ar fresco da manhã, ele flexionou o ombro, notando com alívio que a ferida infligida pela ladra fantasma finalmente havia fechado. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de permanecer em paz por mais tempo, o mundo além das paredes da estalagem estava longe de ser seguro. Dentro do calor da estalagem, Célia exibia orgulhosamente um pão recém-assado, seu rosto iluminando-se com um sorriso genuíno. Ela se perguntou em voz alta se o mestre dele estava bem, sem saber dos pensamentos pesados que ele carregava ao entrar na sala e oferecer-lhe um silencioso cumprimento matinal. Ele a informou que voltaria aos seus deveres hoje para compensar o tempo perdido. Perto dali, o cozinheiro ocupava-se com uma frigideira chiando, incentivando o jovem a começar o café da manhã com uma sopa quente antes de partir para os perigos de sua profissão. Enquanto se sentavam juntos, ela confessou com um toque de hesitação que não entendia verdadeiramente a natureza do trabalho dele. Para ela, ele era simplesmente Rai, e o título misterioso que ele ostentava parecia carregar um peso que ela mal podia imaginar. Ela se inclinou sobre o balcão, sua voz suavizando-se enquanto implorava para que ele ficasse seguro lá fora. Ela e sua mãe realmente se importavam com o bem-estar dele, e a ideia de ele enfrentar horrores desconhecidos como um cavaleiro a enchia de um pavor silencioso e persistente. O guerreiro ofereceu uma palavra silenciosa de gratidão, sua expressão suavizando-se ao olhar para ela. A bondade dela era um conforto raro em um mundo cheio da violência que ele jurou combater, um lembrete da paz que ele estava lutando para preservar. Mais tarde, ele chegou à grande catedral, onde o bispo Curtis o esperava. Ao se aproximar, lembrou a si mesmo que os reencarnados possuíam um poder terrível, e um único lapso de julgamento poderia custar-lhe tudo, ele precisava se tornar mais forte para cumprir seu voto. Ele chega à catedral e é imediatamente recebido pelo bispo Curtis. O bispo se desculpa pela convocação repentina, mas o insta a ir ao jardim para ver Estelação imediatamente, pois ela recebeu um oráculo divino sobre o surgimento de um novo reencarnado. Ao encontrá-la entre as flores, ela revela a existência do culto do caos, um grupo de crentes perversos que adoram um deus banido da verdade e do caos. Ela explica que esses cultistas veem os reencarnados como enviados divinos, e como vários se reuniram em seu esconderijo, é o momento perfeito para atacar e desmantelar toda a organização. Reconhecendo a gravidade da situação, ele sugere que enfrentar tal ameaça sozinho pode estar além de suas capacidades e solicita um parceiro para a missão. Ela aceita graciosamente o pedido, compreendendo o fardo imenso que ele carrega. Ela então solta uma bomba, revelando que há um total de 7 reencarnados para lidar desta vez, um número que o deixa visivelmente atordoado. Assim que o peso da tarefa se assenta, uma figura familiar e imponente se aproxima, e ela recebe a chegada com o tempo perfeito, dirigindo-se ao seu campeão com afeição. O cavaleiro veterano, Aslan, observa com uma expressão sombria enquanto se junta a eles no jardim ensolarado. Ela volta sua atenção para o jovem cavaleiro, sua voz suave, mas autoritária, enquanto se prepara para finalizar suas ordens. Com ambos os guerreiros presentes, ela emite formalmente seu decreto, confiando a eliminação dos 7 reencarnados a Rai Corvel e Aslan Aldebaran. Os 2 cavaleiros permanecem prontos, com o peso da segurança do reino mais uma vez repousando sobre seus ombros.
Uma carruagem avança por um desfiladeiro rochoso e desolado, o som das rodas na pedra ecoando contra os altos penhascos enquanto a jornada em direção à fortaleza inimiga começa. No interior, o jovem cavaleiro permanece alerta, seu olhar mudando ao sentir o peso do momento. Ao seu lado está o homem que um dia o guiou, sua presença tão formidável e silenciosa quanto a armadura que veste. Fazia 3 longos anos desde a última vez que ele esteve diante de seu mestre. Nesse tempo, uma distância cresceu entre eles, nascida da culpa que ele carregava desde que prestou seu juramento como cavaleiro do expurgo. Ele hesitou em buscar esse reencontro, mas a montanha de coisas que precisava dizer permanecia não dita, pesada no ar entre eles. O cavaleiro mais velho quebra o silêncio, pedindo uma revisão final de sua missão. Seus objetivos são claros e sombrios, eles devem eliminar 7 reencarnações e desmantelar o mal clandestino conhecido como o Culto do Caos. Ele continuou o briefing, ligando o culto à revolta de Aldra que assolou a Terra uma década antes. Sussurra-se que a própria reencarnação Aldra era membro desta organização sombria, sugerindo uma conspiração profundamente enraizada. A magnitude da tarefa pesa sobre o jovem, enfrentar 7 reencarnações simultaneamente é um desafio sem precedentes. Seu mestre concorda, observando que, embora não tenham ideia de quão fortes esses inimigos realmente são, a necessidade de sua derrota é absoluta. O guerreiro veterano alerta que, uma vez que invadam o esconderijo do inimigo, a situação inevitavelmente se transformará em uma luta caótica pela sobrevivência, onde cada segundo conta. Ele enfatiza a necessidade de vigilância constante e julgamento rápido, instando seu antigo pupilo a nunca baixar a guarda. O jovem cavaleiro reconhece o comando com um olhar aguçado e determinado, plenamente consciente do perigo à frente. Puxando um mapa de seu equipamento, ele revela informações coletadas por batedores dos cavaleiros sagrados. Existem 2 entradas principais para a fortaleza oculta do culto, proporcionando uma oportunidade tática que eles devem explorar. Eles finalizam sua estratégia, um ataque de pinça coordenado de ambos os lados para semear o pânico entre as fileiras inimigas. Ele se voluntaria para liderar o assalto frontal, deixando a entrada traseira nas mãos capazes de seu mestre para garantir que ninguém escape. Ele se senta no silêncio da carruagem, o peso da missão que se aproxima momentaneamente eclipsado pela presença de seu mentor. Aslan quebra o silêncio, seu olhar firme enquanto observa o jovem que um dia treinou. O cavaleiro veterano nota que 3 anos se passaram e pergunta como seu antigo pupilo tem passado. Com um sorriso genuíno, o jovem admite que nada é mais tranquilizador do que ter seu mestre ao seu lado novamente, confirmando que, de fato, tem estado bem. Enquanto a carruagem sacoleja pelo caminho montanhoso acidentado, a conversa se volta para o presente. Aslan indaga sobre sua residência atual no estabelecimento conhecido como Crina do Burro. Ele expressa ansiosamente seu desejo de apresentar seu mestre a todos lá, a família Cavard, que administra a estalagem, e os clientes habituais de bom coração que se tornaram sua comunidade. Observando o calor nos olhos do jovem cavaleiro, o mestre comenta o quanto ele deve se importar profundamente com essas pessoas. A observação pega o jovem desprevenido, um leve rubor de percepção tocando suas feições. Ele admite o ponto silenciosamente, seu olhar vagando em direção à paisagem que passa enquanto reconhece a verdade nas palavras de seu mestre. Em sua mente, os rostos de seus amigos na estalagem aparecem, um grupo de pessoas simples e trabalhadoras cujas vidas estão a um mundo de distância da violência dos cavaleiros do expurgo. Aslan deseja suavemente que continuem felizes. A memória das risadas barulhentas da estalagem e das refeições compartilhadas preenche o espaço entre eles. O cavaleiro mais velho então faz uma pergunta surpreendente, sugerindo que talvez ele pudesse escolher viver uma vida normal entre eles quando tudo isso acabar. A sugestão o deixa momentaneamente sem fala, seus olhos se arregalando em choque com o pensamento de um futuro que ele não ousara imaginar. Sentindo o peso do tópico, o mestre decide adiar a discussão, observando que devem se concentrar na tarefa em mãos e guardar tais assuntos pessoais para um momento posterior. Ele desceu da carruagem, com o olhar fixo na bocarra escura da caverna à frente. Ele alertou seu companheiro para permanecer atento, pois a jornada continuaria a pé a partir daquele ponto. Rai olhou para a entrada, confirmando que o covil do culto ficava dentro daquelas sombras. Ao se aproximarem da entrada, ele ergueu a mão, sinalizando uma parada silenciosa. Ao seu lado, o cavaleiro mais jovem ficou tenso, com a mão pairando perto da lâmina enquanto se preparavam para invadir o santuário do inimigo. A presença deles não passou despercebida por muito tempo, pois um grupo de figuras encapuzadas emergiu da escuridão, brandindo lanças. Um dos sentinelas recuou em choque visível, reconhecendo instantaneamente a sinistra armadura de placas preta que marcava seus visitantes como os temidos cavaleiros do expurgo. Os homens de túnica declararam-se os cavaleiros sagrados da deusa da ordem e da esperança, suas vozes ressoando com uma autoridade desesperada enquanto ordenavam que suas fileiras abrissem fogo. Sem se deixar abater pela ameaça, o mestre vestido de prata deu a ordem de avançar, e seu aluno respondeu com uma afirmação rápida, ambos avançando para o combate. Com um movimento súbito e violento, o cavaleiro mais velho desencadeou uma onda de choque devastadora que rasgou o ar. A força do impacto lançou os cultistas para trás, sua formação estilhaçada em um instante pela pura magnitude de seu poder. Aproveitando a brecha, o guerreiro vestido de preto moveu-se como um vulto, sua lâmina assobiando no ar enquanto abria caminho pelas fileiras em pânico. Gritos de alarme ecoaram pela caverna quando os defensores perceberam que estavam sendo sistematicamente desmantelados por uma força que não podiam esperar conter. Ele se movia com uma graça fluida e aterradora, cada golpe atingindo com precisão letal.
Um dos cultistas congelou no lugar, paralisado pela pressão surreal e esmagadora que emanava do cavaleiro, cuja própria presença parecia engolir a luz das tochas. Observando a demonstração de proeza marcial, o mestre não pôde deixar de sentir uma satisfação sombria, notando que seu pupilo não mostrava sinais de ter ficado enferrujado, apesar do tempo longe das linhas de frente. Com um rugido feroz, o jovem cavaleiro aproveitou a vantagem, sua determinação tão inabalável quanto o aço que vestia. As figuras de vestes brancas se encolhem nas sombras da caverna, seus gritos de desespero ecoando contra as paredes de pedra ao perceberem que suas defesas são totalmente inúteis contra a tempestade que se aproxima. Aproveitando o momento, a cavaleira ágil sinaliza que o caminho está livre, instigando seu companheiro a avançar. O cavaleiro do expurgo não hesita, sacando sua lâmina com a intenção letal de encerrar a escaramuça rapidamente. Com um único movimento fluido, ele corta o ar, sua espada massiva assobiando enquanto atravessa as fileiras dos inimigos em pânico em uma exibição de força avassaladora. Observando de longe, seus camaradas ficam impressionados com sua nova proeza. Um deles nota, com uma mistura de admiração e preocupação, que ele se tornou muito mais forte do que o previsto, fechando distâncias e neutralizando múltiplas ameaças num piscar de olhos. Enquanto a poeira baixa, o grupo se reúne no limiar de uma passagem escura. O líder ordena que continuem, enquanto o jovem cavaleiro confirma que estão indo em direção à entrada traseira da instalação. Ele faz uma pausa por um momento, seu olhar demorando-se nas costas de seu mentor enquanto o som de botas pesadas ecoa contra o chão frio. Há um peso não dito no ar entre eles. O cavaleiro mais velho fala sem se virar, sua voz pesada com a dura realidade de que o dever de sua ordem está para sempre manchado de sangue. Sentindo a hesitação em seu aluno, ele pergunta se algum pensamento em particular está pesando em sua mente. Pela fresta estreita de seu visor, os olhos do mestre refletem uma tristeza profunda. Ele confessa que seu verdadeiro desejo era que o jovem tivesse encontrado uma existência diferente e mais pacífica, longe do campo de batalha. Ele lamenta que o caminho escolhido tenha sido justamente aquele que esperava que seu pupilo evitasse, uma lembrança de uma versão mais jovem e aprisionada do garoto surgindo em sua mente como o fantasma de uma vida diferente. Baixando a cabeça em um raro momento de vulnerabilidade, o mestre se pergunta em voz alta se sua orientação acabou levando ao desapontamento. O jovem cavaleiro começa a protestar, mas o peso da confissão paira pesadamente entre eles. Ele falou com o coração pesado, admitindo que seu verdadeiro desejo era que seu aluno encontrasse um caminho para a felicidade, um que não fosse definido apenas pela busca de vingança. Ele viu o jovem cavaleiro manter-se firme, com a determinação inabalável enquanto declarava que jamais se permitiria uma vida tão pacífica, desembainhando sua lâmina para aceitar o dever manchado de sangue de um sobrevivente. Ele de repente sentiu o ar esfriar enquanto estilhaços de gelo se materializavam e voavam em sua direção, forçando-o a reagir instantaneamente. Devido aos seus reflexos rápidos, ele evitou os projéteis cristalinos, mas sua atenção foi imediatamente atraída para as sombras do corredor, de onde um grupo de figuras hostis emergiu, jurando esmagá-lo com seus poderes combinados. Eles desencadearam uma barragem caótica de magia, com um feiticeiro conjurando um vórtice rodopiante de geada enquanto outro se preparava para romper suas defesas, mas o cavaleiro do expurgo permaneceu como um centro calmo na tempestade mágica. Eles assistiram enquanto uma explosão estrondosa abalava as paredes de pedra, lançando destroços enquanto o choque inicial de poderes se encontrava em uma exibição violenta de força. A confiança deles vacilou quando ele rompeu através da névoa com intenção letal, fechando a distância em um piscar de olhos para enfrentar o inimigo mais próximo em combate corpo a corpo. Ele não lhes deu tempo para se recuperarem, mas um dos magos conseguiu disparar um feixe devastador de gelo concentrado, rindo maniacamente enquanto se vangloriava de sua habilidade magicamente aprimorada. A ele juntou-se outra agressora que convocou um ciclone de vento imponente, convencida de que essa fúria elemental combinada finalmente daria fim ao lendário cavaleiro. Ela observou com antecipação, mas enquanto os ventos uivavam ao seu redor, ele analisou calmamente o ritmo de seus movimentos, percebendo que a dependência deles em ataques massivos os tornava lentos antes de desaparecer com uma explosão súbita de velocidade. Ele se move como uma sombra, sua lâmina cortando o ar com precisão letal. Em um turbilhão de aço e velocidade, os inimigos restantes são despachados antes mesmo de perceberem sua presença. Enquanto isso, nas profundezas da estrutura, um guerreiro solitário atravessa uma porta. Ele ordena urgentemente que um aliado invisível se esconda, oferecendo um desejo final de sorte ao seu líder antes de sair para enfrentar o intruso. Parado entre os restos silenciosos de seus inimigos, o cavaleiro embainha sua lâmina, sua mente calculando. Ele se lembra da profecia do oráculo sobre 7 oponentes, mas apenas 6 jazem a seus pés. Suas reflexões são interrompidas quando o último homem chega, seu rosto se contorcendo em horror ao perceber que todos os seus companheiros foram mortos. O sobrevivente saca sua arma, sua mão tremendo levemente ao aceitar seu papel como a última linha de defesa. Ele questiona se é, de fato, o último que resta, uma percepção sombria surgindo enquanto encara a figura blindada à sua frente. Com uma determinação fria e inabalável, o cavaleiro ergue sua espada mais uma vez. Sua voz, abafada pelo visor escuro, carrega uma promessa única e arrepiante: ele purgará o último deles. O espadachim estreita os olhos, um lampejo de reconhecimento cruzando seu rosto. Ele se lembra de um relatório sobre um cavaleiro furioso e blindado, percebendo que a lenda diante dele é muito mais aterrorizante do que qualquer relato escrito. Movido por uma mistura desesperada de medo e fúria, o homem solta um rugido desafiador, chamando o cavaleiro para o combate.
Ele jura vingar seus irmãos caídos, enquanto o Cavaleiro do Expurgo permanece pronto, seu escudo erguido e sua lâmina posicionada para encerrar o conflito. O espadachim vingativo se posiciona, com a lâmina em punho enquanto desafia o Cavaleiro do Expurgo, jurando vingar aqueles que caíram antes dele. Rai, envolto em sua armadura sombria, permanece em silêncio, com a mente acelerada tentando discernir qual vantagem única esse inimigo reencarnado pode possuir, enquanto seu oponente se prepara para testar os limites de seu poder. Ele avança com uma velocidade surpreendente, seus movimentos são um borrão que pega o cavaleiro desprevenido. Ele apara o golpe com um pesado estalo metálico, enviando uma onda de força pelos braços de seu oponente. Eles trocam uma série rápida de golpes, faíscas voando enquanto o aço encontra o aço em um ritmo frenético. O espadachim percebe que, embora o poder de um cavaleiro do expurgo seja imenso, seus olhos finalmente começaram a se ajustar à velocidade cegante do encontro, permitindo-lhe ver a trajetória da lâmina massiva. Sentindo uma mudança no ímpeto, o cavaleiro subitamente altera sua trajetória no meio do golpe, uma manobra projetada para pegar seu inimigo em um ponto cego. Ele tenta saltar para trás para criar um espaço necessário, mas o cavaleiro é implacável, fechando a distância antes mesmo que ele possa pousar. Enquanto suas lâminas se travam mais uma vez, uma percepção arrepiante surge para o desafiante. O cavaleiro não está apenas reagindo aos seus movimentos, mas parece saber exatamente onde ele estará antes mesmo de se mover. Esse nível de habilidade preditiva está muito além da mera intuição de combate, sugerindo um poder que ele não havia previsto. Os dois combatentes permanecem momentaneamente afastados no campo de batalha desolado, o ar denso de tensão. Com um impacto estrondoso, suas armas colidem novamente, a força do golpe ecoando pela clareira. O cavaleiro se aproxima, sua voz baixa e firme enquanto pergunta se pode adivinhar o que seu oponente está pensando neste exato momento, zombando do desespero crescente do espadachim. Ele finalmente revela o segredo por trás de sua precisão sobrenatural, explicando que seu truque é a habilidade de previsão do futuro. Não importa qual ataque seja lançado, ele já está 2 passos à frente, lendo as intenções de seu oponente como um livro aberto e tornando qualquer estratégia inútil. Ele observa enquanto seu oponente avança, recusando-se a aceitar o impasse. Com um grito desesperado, o 7º reencarnado golpeia com sua lâmina, exigindo saber como seu oponente continua a evitar cada ataque, apesar de seus melhores esforços. O cavaleiro do expurgo permanece composto, aparando o golpe com facilidade praticada. Ele lembra ao seu inimigo que, não importa as probabilidades, sempre existe um caminho para a vitória para aqueles que conseguem enxergá-lo. O embate se intensifica, o aço tinindo contra o aço enquanto o 7º reencarnado luta para encontrar uma abertura. Ele começa a aceitar a verdade impossível, cada movimento seu está sendo antecipado. No entanto, uma dúvida persiste: se a previsão é perfeita, por que seu chute anterior conseguiu atingir o alvo? Ele recua ligeiramente, sua mente correndo para dissecar a mecânica da habilidade. Ele questiona se a clarividência está limitada ao campo de visão, lembrando como o cavaleiro se esquivou de uma estocada mesmo quando a lâmina estava escondida atrás de um escudo. Parece que a previsão não se trata apenas do que é visível a olho nu. Encarando fixamente o guerreiro mascarado, ele pondera sobre a natureza mais profunda da trapaça. Ele se pergunta se a previsão é ativada antes mesmo de ele próprio decidir um curso de ação, ou se há um limite de tempo específico para o quão longe o cavaleiro pode ver. As possibilidades são estonteantes, sugerindo um poder muito além de simples reflexos. Ele raciocina que deve haver um limite para tal poder, pois processar um fluxo infinito de possibilidades futuras certamente destruiria uma mente humana. O volume colossal de informações necessário para ver cada resultado seria esmagador para qualquer cérebro mortal processar sem entrar em colapso. Sem se deixar abater pelo mistério, ele firma sua determinação, decidido a descobrir a falha nessa defesa aparentemente absoluta e encontrar o único golpe que não pode ser previsto. Ao lançar outro ataque, o cavaleiro do expurgo desloca seu peso sem esforço para interceptá-lo. Com um tom frio e clínico, o cavaleiro declara que as intenções de seu oponente são claras como um livro aberto, enquanto um olho espectral brilha, sinalizando a ativação de seu dom precognitivo. O cavaleiro de armadura negra e o espadachim vingativo se enfrentam em um turbilhão de aço. O espadachim executa uma finta brilhante, redirecionando uma estocada letal que visava seu pescoço para o ombro em uma fração de segundo. Ele percebe que seu oponente está lendo cada movimento, reagindo com a frieza de um mestre. No entanto, ele sente uma abertura. Como o cavaleiro sempre escolhe a resposta mais otimizada, suas ações estão se tornando perigosamente previsíveis. Ele se esforça para prever ainda mais o futuro, acompanhando a previdência do cavaleiro passo a passo. O ar estala com a intensidade do duelo enquanto eles trocam golpes que acabariam com qualquer guerreiro menor. Ele começa a suar quando percebe que, apesar de seus esforços, está sendo superado. Ele se pergunta como o cavaleiro pode manter uma vantagem tão completa, sentindo as paredes do duelo se fecharem sobre ele. Ele se depara com o cavaleiro firme, de escudo erguido, que informa calmamente ao seu adversário que sua capacidade de prever o fluxo da batalha se estende por apenas 10 movimentos. Ele observa enquanto o espadachim ruge em desafio, recusando-se a aceitar os limites de sua visão, e avança com uma ferocidade desesperada. Ele fica atordoado quando o cavaleiro subitamente arremessa seu escudo para o alto, um movimento que pega o espadachim completamente desprevenido. Não é um ataque direto, mas uma distração calculada para obscurecer sua visão por um único e crítico batimento cardíaco. Ele avança pela abertura criada pelo escudo giratório, sua lâmina um rastro sombrio de perdição iminente. Ele declara o fim da luta enquanto o espadachim percebe tarde demais que foi atraído para uma armadilha.
O escudo nunca teve a intenção de atingi-lo, era a peça final de um quebra-cabeça letal. Ele observa enquanto o guerreiro derrotado cai no chão, suas forças desaparecendo enquanto vislumbra um cadáver próximo. Com um último suspiro rouco, a luz se apaga dos olhos do espadachim, deixando o cavaleiro vitorioso sobre o campo de batalha silencioso. Ele apara o golpe desesperado de seu oponente, o sétimo reencarnado, cujo rosto está contorcido em um rosnado de descrença. O antagonista avança novamente, gritando uma maldição, mas o cavaleiro de armadura negra permanece composto, percebendo que seu inimigo é lento demais para desferir um golpe decisivo. Com um movimento fluido, o guerreiro se esquiva da lâmina que se aproxima, o aço assobiando pelo ar onde ele estava apenas um batimento cardíaco atrás. Perto dali, Leone solta um suspiro que nem sabia que estava segurando, aliviada por ter chegado a tempo de testemunhar a esquiva. Seu mestre, Aslan, observa em silêncio enquanto o inimigo cambaleia, incapaz de compreender como seu golpe perfeito foi evitado tão facilmente. Rai esboça um sorriso afiado e conhecedor, seus olhos fixos em seu adversário com um foco predatório. Ele declara calmamente que a luta está chegando ao fim, prometendo encerrar o encontro em apenas um momento. Essa confiança apenas enfurece ainda mais o espadachim, que berra que ainda pode ler cada pensamento que passa pela mente do cavaleiro. Ele se prepara para outro ataque, convencido de que sua previsão sobrenatural acabará por lhe conceder a vitória. Imperturbável, o cavaleiro explica que está prestes a desativar essa mesma vantagem. O antagonista sente uma pressão súbita e intrusiva, como se sua própria mente estivesse sendo vasculhada, deixando-o momentaneamente paralisado por uma sensação de profunda vulnerabilidade. De repente, o espadachim explode em um grito de pura agonia, agarrando a cabeça como se ela fosse explodir. Ele exige saber o que foi feito com ele, sua visão embaçando enquanto o fluxo constante de previsões do futuro se torna uma inundação caótica e imparável. O cavaleiro revela a natureza de sua contra-estratégia, ele usou sua própria proeza mental para ler os pensamentos do antagonista em troca. Ao fazer isso, ele forçou o cérebro do homem a um loop infinito de recalculações, tensionando seus limites cognitivos até que finalmente se romperam sob o peso de muitas possibilidades. Enquanto o espadachim tentava prever o próximo passo de Rai, Rai lia essa previsão e mudava sua intenção, forçando uma nova previsão, e depois outra, até que a mente do inimigo não conseguisse mais acompanhar o volume de dados. Caído e quebrado, o outrora arrogante guerreiro murmura sobre uma tontura esmagadora que lhe roubou as forças. Rai surge sobre ele, lâmina na mão, e friamente se oferece para fornecer uma solução permanente para seu desconforto. Parado em meio ao silêncio do desfecho, o cavaleiro embainha sua arma e solta um suspiro cansado. Ele olha para o inimigo caído, reconhecendo para si mesmo que a tarefa está finalmente concluída. Ele permanece em meio à poeira que baixa após o desabamento, sua presença mudando de um sobrevivente para algo muito mais predatório. Aslan, ferido mais vivo, inicialmente estende a mão com alívio, chamando por seu aluno. No entanto, as palavras do cavaleiro veterano vacilam ao observar a transformação arrepiante que ocorre. O ar torna-se pesado com uma pressão súbita e sufocante enquanto o jovem se vira, seu olhar desprovido de seu calor habitual. Sentindo a mudança, o cavaleiro veterano recua, seus instintos gritando sobre uma intenção assassina que parece inteiramente alienígena. Ele observa a figura parada nas ruínas, uma silhueta de malícia fria que carrega o rosto de seu aluno, mas nada de sua alma. Com uma voz carregada de pavor, ele conclui que a pessoa diante dele não é mais o rapaz que ele conhecia. Devido a essa percepção aterrorizante, a dor do mestre transborda em uma exigência desesperada. O sangue escorre por seu rosto devido a um ferimento recente, mas ele ignora a dor, seus olhos buscando nas feições do estranho qualquer sinal do verdadeiro Rai. Ele ruge no silêncio, exigindo saber o que foi feito com seu pupilo. Em resposta ao grito angustiado do mestre, a expressão da figura vacila, um lampejo de choque genuíno ou talvez uma memória enterrada vindo à tona naqueles olhos arregalados e trêmulos. A aura sufocante oscila por um batimento cardíaco enquanto ele retribui o olhar, parecendo paralisado pelo peso da acusação. O imponente cavaleiro pairava sobre o jovem, sua voz ecoando com a exigência de saber o paradeiro de seu discípulo, Rai Corvel. Ele o encarava com um olhar frio e cicatrizado, repetindo a ordem por uma resposta enquanto o rapaz observava em silêncio atônito, com o suor escorrendo pela testa. Desesperado, o jovem insistiu em sua identidade, mas seu mestre o interrompeu imediatamente, declarando que tudo nele, sua aura, sua fala e seu próprio comportamento, estava fundamentalmente errado e não correspondia ao Rai que ele conhecia. O veterano cavaleiro teorizou que um reencarnado poderia ter usado uma habilidade de metamorfose para roubar o rosto de seu aluno e, enquanto o silêncio se prolongava entre eles, ele lentamente levou a mão à espada, questionando por quanto tempo o engano continuaria. Com um tinido metálico agudo, ele desembainhou a lâmina e a nivelou contra a garganta do garoto, oferecendo uma última oportunidade para que a verdade fosse dita antes de agir. Ele alertou que poderia sentir uma mentira sem a necessidade de magia, seus olhos se estreitando enquanto se preparava para a possibilidade de um engano letal. A ameaça era clara, qualquer tentativa adicional de trapaça resultaria em um golpe imediato e fatal. Olhando para o homem que fora seu mentor, o jovem percebeu a profundidade do carinho do cavaleiro pelo Rai original e agonizou sobre se revelar sua verdadeira natureza como uma alma reencarnada salvaria sua vida ou lhe daria um fim. Uma súbita e nítida percepção ou um choque de aço ecoou pelo ar, acompanhado por um sussurro de descrença. Sobrecarregado pela realidade sombria, o mestre agarrou a cabeça, finalmente reconhecendo a verdade terrível de que a alma de um estranho agora habitava o corpo de seu amado pupilo.
Ele se mantém firme, sua voz carregada com o peso de uma verdade inegável. Ele relembra os eventos da rebelião de Aldra, detalhes que apenas seu verdadeiro discípulo poderia conhecer, não deixando espaço para mais ceticismo. Virando as costas para o jovem, o cavaleiro veterano permanece em silêncio por um momento, o ar entre eles denso com uma tensão não dita. Ele permanece imóvel, com o queixo cerrado enquanto processa a gravidade da revelação que acaba de ser exposta. Olhando para cima com olhos arregalados e trêmulos, o jovem consegue apenas sussurrar uma única palavra de reconhecimento, sua voz mal audível contra o vento. O guerreiro mais velho não se vira, seu olhar fixo no horizonte como se buscasse respostas que os deuses há muito retêm. Ele questiona os céus, sua voz tingida de uma tristeza amarga enquanto pergunta por que um destino tão cruel e distorcido foi concedido a eles. Com um súbito ruído metálico, ele desembainha sua lâmina e ordena que aquele que ele chama de segundo Raí faça o mesmo, sua intenção clara e mortal. Atordoado por essa escalada repentina, o jovem gagueja em confusão, incapaz de compreender por que seu mentor voltaria uma arma contra ele agora. Ele grita em desespero, lembrando ao cavaleiro que golpeá-lo significaria extinguir a própria vida do discípulo que ele um dia estimou. O veterano reflete sobre os muitos reencarnados que caçou para proteger o futuro, admitindo que, embora alguns fossem tão inocentes quanto crianças, suas habilidades anormais os tornavam um perigo que precisava ser expurgado. Ele declara que sentimentos pessoais não podem interferir em seu dever, recusando-se a abrir uma exceção mesmo para um aluno favorito. Do outro lado da clareira, o jovem se prepara, com o escudo erguido em uma postura defensiva desesperada. Com um movimento súbito e violento, o cavaleiro avança, sua lâmina colidindo contra o escudo com um tinido ensurdecedor. Ele lembra a si mesmo que não deve hesitar, endurecendo o coração contra o laço que um dia compartilharam. O aluno clama para que seu mestre pare, mas a determinação do guerreiro mais velho é inabalável enquanto ele pressiona o ataque. O peso puro do golpe força o jovem a ceder, sua respiração falhando enquanto ele luta para permanecer de pé sob a pressão esmagadora. Uma sequência implacável de golpes se segue, cada um mais letal que o anterior. O jovem guerreiro percebe com um pavor crescente que seu mentor está falando sério. Isso não é mais um treino, mas uma tentativa focada contra sua vida. O ar estala com a intensidade da luta enquanto o cavaleiro experiente empurra seu discípulo para trás. Cada movimento é calculado para sobrecarregar, não deixando ao jovem espaço para respirar ou contra-atacar. Embora a respiração do homem mais velho fale pelo esforço, seu olhar permanece fixo e frio. Ele ignora o apelo desesperado do jovem de que não deseja lhe causar mal, vendo o sentimento como uma fraqueza que deve ser expurgada. Ele rebate alertando o garoto que tal hesitação é um erro fatal, alegando que seu ex-pupilo subestimou gravemente a letalidade deste julgamento. Com um movimento rápido, ele se prepara para desferir outro golpe punitivo. Antes que o jovem possa recuperar o equilíbrio, o cavaleiro está sobre ele novamente. A lâmina desce em um borrão prateado, forçando o jovem a uma defesa frenética de último segundo enquanto a diferença entre suas habilidades se torna dolorosamente clara. A batalha se intensifica enquanto o adversário blindado antecipa cada golpe. Raí avança contra o pescoço, mas a habilidade de leitura de mente de seu oponente permite uma esquiva perfeita e sem esforço, transformando um golpe letal em um esforço inútil. Ele continua seu assalto, seus movimentos são um borrão de precisão calculada que deixa Raí lutando para se defender. Com um grunhido de desdém, o espadachim manobra para trás dele, controlando o fluxo do duelo com uma facilidade aterradora. Reconhecendo que seu segredo foi descoberto, o reencarnado confirma calmamente sua habilidade de prever movimentos. Ele muda sua postura, preparando um golpe pesado com o escudo enquanto observa que apenas conhecer seu truque não salvará sua presa do inevitável. Segue-se uma barragem de ataques, cada um anunciado pelas computações internas do reencarnado, esquivas, golpes e estocadas. Raí fica paralisado pela sobrecarga mental, incapaz de processar as previsões sobrepostas rápido o suficiente para montar um contra-ataque eficaz. Percebendo a futilidade de tentar superar um leitor de mentes nesta velocidade, Raí hesita por uma fração de segundo. É toda a abertura que seu inimigo precisa para golpear o escudo contra seu peito com uma força que estremece os ossos, quebrando seu ritmo. O impacto o envia cambaleando para trás, um grito agudo de dor escapando de seus lábios enquanto ele luta para manter o equilíbrio contra o ímpeto esmagador do ataque. Não há trégua, pois os combos do reencarnado aceleram em uma tempestade implacável de aço e madeira. Raí levanta seu escudo em uma tentativa desesperada de resistir ao golpe, mas a velocidade pura do ataque está se tornando impossível de acompanhar. Justo quando ele se prepara para outro ataque direto, o espadachim executa uma finta magistral. Raí morde a isca, mudando sua guarda para bloquear um golpe fantasma e deixando-se completamente exposto para o verdadeiro golpe mortal. Com um adeus frio e final, o reencarnado gira sua lâmina em um arco largo, o aço capturando a luz enquanto desce em direção ao seu alvo com intenção letal. Enquanto a lâmina desce, sua consciência começa a vagar, puxando de volta para as sombras de seu passado. Ele reflete sobre a ironia cruel de sua situação, tendo perdido toda a sua família para um reencarnado quando era apenas uma criança. Ele passou 17 anos vivendo uma vida desprovida de paz, apenas para enfrentar seu fim nas mãos de outro. O peso de sua história e a injustiça de seu destino pressionam enquanto ele se prepara para que a escuridão tome conta. Ele suportou 17 anos de miséria, um fardo que o Cavaleiro de Prata não consegue mais suportar testemunhar em silêncio. Enquanto as memórias do sofrimento do rapaz inundam sua mente, a percepção de que ele, um colega reencarnado, compartilha a culpa por esta tragédia pesa profundamente em sua alma.
Ele jura que não permitirá que essa injustiça continue, ele não pode deixar o jovem morrer aqui. O Cavaleiro de Prata se interpõe entre o ferido Rai e o implacável sétimo reencarnado com um movimento súbito. Sua lâmina encontra do inimigo com um estalo estridente, seus dentes cerrados em um rosnado de desafio enquanto protege seu pupilo do golpe letal seguinte. Ele se torna um borrão de aço e sombra, colidindo com o antagonista em uma troca frenética. Cada golpe do inimigo é recebido com um aparo desesperado ou uma pancada pesada de escudo, o ar ressoando com a música violenta de seu duelo. Ele continua a troca de golpes enquanto o peso de suas decisões passadas o assombra. Ele carregou uma culpa silenciosa por tempo demais, observando o rapaz lutar contra um destino que ele ajudou a forjar através de sua própria existência como um reencarnado. Ele sente sua determinação se fortalecer, seus olhos brilhando com uma luz feroz por trás da viseira. Permitir que a vida de Rai seja extinta por causa dos pecados dos reencarnados, pecados que ele compartilha, é uma falha que ele se recusa a aceitar, não importa o custo para si mesmo. Ele promete que esta batalha será seu caminho para a expiação. Ele jura servir como um escudo até que o rapaz esteja finalmente livre deste ciclo de carnificina, avançando mais uma vez para repelir o inimigo e retomar a iniciativa. No entanto, a realidade da diferença em suas habilidades começa a se impor. Apesar de sua própria maestria, ele reconhece que o sétimo reencarnado possui um nível aterrador de força e experiência que supera a sua. Ele nota sombriamente que, embora seus instintos de veterano possam mitigar a leitura mental do inimigo, assim como seu próprio mestre o ensinou, a pura pressão física é esmagadora. Ele solta um rugido gutural, levando seu corpo aos limites absolutos. Se não puder igualar o inimigo em habilidade bruta ou velocidade, ele superará a lacuna com pura resistência inabalável e a força de vontade desesperada de um homem em busca de redenção. Ele ruge para que o rapaz se foque, instando-o a procurar qualquer sinal de uma abertura enquanto mantém o inimigo ocupado. Ele sabe que não pode sustentar essa defesa para sempre, e a única esperança deles reside em um contra-ataque perfeitamente cronometrado daquele que ele está protegendo. Ele é forçado a recuar quando um golpe massivo sacode seu escudo, o impacto vibrando por toda a sua estrutura. O sétimo reencarnado pressiona a vantagem com uma série de golpes pesados, deixando o Cavaleiro de Prata lutando para manter o equilíbrio e sua guarda. Ele firmou o peso contra o impacto, o tinido metálico do aço contra o aço ecoando pela clareira enquanto aparava o golpe pesado do sétimo reencarnado com seu escudo. Perto dali, Rai observava a troca, sua própria lâmina pronta enquanto buscava uma brecha no ritmo implacável do inimigo. Ele soltou um rugido gutural de desafio, seus músculos se retesando contra a força esmagadora do ataque do homem mais jovem. Faíscas choviam no chão a cada defesa desesperada, a intensidade pura do duelo forçando Rai a render os dentes enquanto se preparava para intervir na luta de vida ou morte. Ele avançou com um grito desesperado, incapaz de apenas observar enquanto seu mentor era levado ao limite. Seus pés levantavam poeira enquanto ele se lançava na briga, seus olhos fixos na brecha pela qual estivera esperando. Sua investida foi recebida por uma percepção súbita e aguda refletida nos olhos cansados do cavaleiro mais velho. Em um borrão de movimento, uma lâmina foi enviada girando pelo ar, batendo contra a pedra enquanto os dois combatentes principais se travavam em um embate final e decisivo que determinaria o destino de todos. O som do metal perfurando a carne ecoa pelo ar enquanto uma lâmina é cravada profundamente no flanco do cavaleiro. O impacto é súbito e brutal, não deixando espaço para defesa. Ele perde o fôlego, sua respiração falhando enquanto o aço frio morde seu abdômen. Os olhos de Rai se arregalam em descrença absoluta, seu rosto pálido ao testemunhar a traição impensável. Enquanto o guerreiro ferido desaba, Rai se lança à frente, amparando seu mestre antes que ele atinja o chão frio. Ele grita em desespero, sua voz falhando sob o peso do momento. Desesperado para salvá-lo, o jovem cavaleiro tateia um tomo de cura, suas mãos tremendo enquanto tenta canalizar magia para a ferida aberta. Ele arqueja pesadamente, sua mente correndo para encontrar qualquer maneira de impedir que a vida se esvaia. Ele se ajoelha sobre o homem caído, o peso da tragédia o esmagando. Seu mestre geme de agonia, a luz desaparecendo de seus olhos enquanto a gravidade do ferimento se torna inegável. Suas mãos se encontram sobre a ferida, uma conexão final e trágica entre mestre e aluno. Ambos sussurram pedidos de desculpas, o ar pesado com o arrependimento e o gosto amargo do fracasso. Com a voz trêmula, o homem moribundo assume a culpa por tudo, implorando para que seu aluno acabe com seu sofrimento. O rosto de Rai é uma máscara de dor, lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto ele encara o homem que lhe ensinou tudo. A exigência do mestre torna-se mais urgente, insistindo que, se Rai não o fizer, a dor apenas piorará. Rai grita em recusa, seu coração se partindo com a ideia de tirar a vida daquele que ele mais respeita. De repente, uma voz fria e distante corta o turbilhão emocional, declarando que, se o garoto não terminar o serviço, ele o fará. Os olhos do recém-chegado são afiados e impiedosos, desprovidos de qualquer empatia pela cena diante dele. Ele se aproxima, sua expressão endurecendo ao explicar que, como Rai agora conhece seu segredo, ele não pode ser deixado vivo. A ameaça paira pesada no ar, transformando um momento de luto em uma luta desesperada pela sobrevivência. Ele alerta que a missão dos Cavaleiros do Expurgo é absoluta. Caso descubram que Rai é um reencarnado, eles o tratarão como um inimigo mortal e o caçarão sem piedade. O peso dessa revelação paira no ar, lançando uma sombra sobre o grupo enquanto a fria realidade da situação se impõe.
Por causa disso, ele acredita que qualquer pessoa que conheça a verdade deve ser silenciada para garantir a segurança de Rai, uma lógica fria que deixa o jovem cavaleiro tremendo ao perceber a situação. A necessidade de um expurgo tão brutal é apresentada como a única maneira de proteger o segredo e a vida de Rai. Perto dali, o mestre ferido luta para permanecer de pé, o sangue escorrendo pelo rosto enquanto confessa que, apesar de tudo, nunca desejou verdadeiramente causar dor ao seu aluno. Estendendo uma mão trêmula, o cavaleiro moribundo nota que seus pensamentos foram expostos, reconhecendo que suas verdadeiras intenções foram finalmente compreendidas por seu pupilo. Ele desaba no chão frio, sua voz apenas um sussurro enquanto oferece um pedido de desculpas final por não ter fornecido a orientação que seu pupilo tanto precisava. Memórias de refeições compartilhadas e momentos tranquilos passam por sua mente, um contraste gritante com a tragédia atual. Ele se arrepende de não ter conseguido afastar o garoto do caminho da vingança, chamando a si mesmo de patético por seus fracassos passados e por ter fugido quando era mais necessário. Voltando seu olhar desvanecido para o companheiro de camisa branca, ele faz um pedido final e desesperado, guiar o jovem cavaleiro e evitar que ele seja consumido pelos demônios de seu próprio coração. O companheiro, dominado pela dor, aceita em lágrimas o pesado fardo. O jovem cavaleiro de armadura declara seu próprio voto com determinação feroz, prometendo proteger Rai não importa o que aconteça, seus olhos brilhando com uma nova resolução que corta o desespero. A expressão do cavaleiro moribundo suaviza enquanto a luz lentamente deixa seus olhos, um momento final de paz se estabelecendo sobre suas feições desgastadas enquanto ele se prepara para sucumbir aos seus ferimentos mortais. Suas mãos finalmente perdem a força e ficam imóveis, marcando o fim da jornada de um cavaleiro lendário enquanto seu aluno observa em um luto silencioso e dilacerante enquanto a vida se esvai do corpo de seu mestre. Ele havia partido do local do descanso final de seu mestre, deixando apenas um conjunto de espadas para guardar a entrada da caverna. A quilômetros de distância daquela tumba silenciosa, uma xícara foi baixada enquanto o peso da notícia começava a se assentar sobre uma sala ensolarada. A santa cega, Estela, sentou-se em contemplação silenciosa, sua voz mal passando de um sussurro ao repetir a confirmação da morte do cavaleiro Aslan. Diante dela estava a irmã Diana, uma agente especial da Santa Igreja, que forneceu o relato oficial. Ela explicou que Rai estivera ao lado do cavaleiro em seus momentos finais, testemunhando os ferimentos fatais que tiraram a vida do lendário guerreiro. Ela então detalhou a inevitável mudança na hierarquia da ordem. Com o quarto assento agora vago, Leone Godwin, Howard Elquer e Rai Corvel subiram cada um de posto, seus rostos agora gravados nos novos registros dos Cavaleiros do Expurgo. Estela inclinou-se para a frente, sua mente já calculando o próximo passo. Enquanto Noah Love ocupava a sétima posição, o oitavo assento estava agora aberto, um vazio que exigia uma nomeação estratégica para manter o equilíbrio de poder. Enquanto saboreava um doce delicado, ela propôs Rizelvel para o cargo, notando com um sorriso frio que a jovem seria uma ferramenta maleável para seus planos. A agente curvou-se em concordância, mas então levantou a questão crítica de quem seria responsável por orientar a cavaleira recém-nomeada. A santa descartou os candidatos mais óbvios, vendo Leone como volúvel demais e Howard como bondoso demais para incutir a disciplina necessária em um novo recruta. Ela finalmente decidiu que Rai Corvel era a única escolha adequada. Apesar de sua reputação como um ativo de combate fundamental que alguns achavam que deveria permanecer de prontidão, ela estava determinada a fazê-lo supervisionar a nova recruta. A santa confia a próxima fase de seu plano à sua agente, expressando sua confiança nas capacidades da mulher. Reconhecendo o peso da tarefa, a irmã faz uma reverência respeitosa e se prepara para partir, deixando sua senhora entregue aos seus próprios pensamentos. Enquanto observa a irmã se afastar à distância, uma contemplação silenciosa toma conta dela. Ela fala suavemente para a memória do cavaleiro caído, Aslan, questionando se o desenrolar atual dos eventos se alinha com os desejos que ele um dia nutriu. Sozinha no coreto do jardim, ela reflete sobre o sucesso de suas maquinações, tendo finalmente rompido o vínculo entre o falecido mestre e o jovem que ela considera seu. Para ela, o fim de Aslan foi apropriado, morrendo sob o olhar de seu discípulo mais querido. Com uma curiosidade fria, ela olha para o horizonte, imaginando quais novos desdobramentos o futuro trará. Ele parava junto à janela do escritório silencioso, observando o caminho que se afastava da propriedade. Sobre a mesa atrás dele, repousava uma única pena, com a tinta mal seca na última pilha de pergaminhos. Seu rosto carregava as marcas da exaustão, mas seus olhos permaneciam fixos na tarefa. Sentado à escrivaninha, ele trabalhava meticulosamente na montanha de papelada que se tornará seu único foco. Ao entregar o documento final, foi informado de que todos os deveres restantes de Sir Aslan estavam finalmente concluídos. Com um simples elogio pelo seu esforço, ele saiu para o ar fresco, sentindo o peso da responsabilidade finalmente começar a mudar. Enquanto caminhava pelos corredores, foi recebido pelo olhar calmo e observador de Alfonso. O cavaleiro veterano permaneceu em silêncio por um momento, sua presença sendo um lembrete vívido da ordem que ainda restava. O cavaleiro veterano falou suavemente, expressando preocupação de que o jovem estivesse se esforçando demais nos últimos dias, enquanto um companheiro próximo ecoava o sentimento com um olhar preocupado. A conversa deles foi interrompida pela chegada de um companheiro animado, que cumprimentou o mestre Alfonso com um sorriso radiante e um aceno, sua energia leve cortando o clima sombrio. O mestre cavaleiro observou o jovem partir, refletindo sobre como o pupilo havia assumido sozinho o fardo dos assuntos e do funeral do mestre Aslan, já que o falecido cavaleiro não tinha família para reclamá-lo.
Do lado de fora, o céu se estendia vasto e indiferente acima das muralhas de pedra da academia. Uma rajada repentina de vento soprou entre as árvores, espalhando folhas de outono pelo caminho em uma dança frenética e rodopiante. Enquanto as folhas se assentavam, ele parou diante da lápide solitária, sussurrando uma confissão silenciosa ao vento de que nunca imaginara um futuro onde seria ele o deixado para trás para carregar o legado sozinho. O sósia misterioso revela uma verdade sombria. Ele trocou de lugar com Rai e manipulou as próprias memórias do jovem cavaleiro para esconder sua existência. Devido a essa interferência, a história que Rai recorda é uma fabricação, um conto onde seu mestre já estava morrendo em uma batalha contra um inimigo formidável antes mesmo de ele chegar ao seu lado. Ele reconhece a crueldade de tal mentira, mas permanece escondido nas sombras, convencido de que Rai ainda não está pronto para encarar a realidade da conexão entre eles. Este engano, acredita ele, é um escudo necessário para o jovem, que agora olha para o horizonte, assombrado pela dúvida do que ele realmente significava para o homem que chamava de mestre. Diante da pedra fria do túmulo, o jovem cavaleiro reflete sobre uma vida definida pela ausência, tendo perdido seu pai biológico antes mesmo de conseguir formar uma lembrança de seu rosto. Ele se questiona silenciosamente se realmente correspondeu às expectativas do mentor que preencheu esse vazio. Em sua mente, ele vê a figura imponente de Aslan, o homem que se tornou o pai que ele nunca conheceu, uma memória agora embaçada pela chuva e pelo peso de seu luto. À medida que o temporal se intensifica, Alfonso Gladstone se aproxima, sua presença marcada pelo suave tamborilar da chuva contra seu guarda-chuva enquanto avisa seu camarada sobre o frio. Ele dá um passo à frente para prestar suas homenagens, depositando um buquê de lírios sobre a terra fresca em um gesto silencioso de luto. Observando a paisagem sombria, o cavaleiro veterano reflete sobre os perigos inerentes à sua vocação, notando que, embora a morte seja uma companheira constante, a perda de um homem como Aslan é um golpe particularmente amargo. Ele se volta para seu jovem companheiro, instando-o a valorizar sua dor em vez de suprimi-la, pois a capacidade de sentir tal tristeza é o que os mantém humanos em um mundo que exige que sejam armas. Ele começa a relatar uma conversa de muito tempo atrás, quando questionou pela primeira vez os motivos de Aslan para acolher o garoto. Ele continua sua reminiscência, lembrando-se de como uma vez provocou Aslan sobre seus planos de começar uma família. A resposta de Aslan fora vaga, mas ele admitira que simplesmente não conseguia deixar o garoto sozinho. Ao ouvir isso, os olhos de Rai se arregalam, o peso do afeto não dito de seu mestre finalmente sendo compreendido. Diante do túmulo, o cavaleiro acrescenta que, se Rai algum dia tivesse visto Aslan como uma figura paterna, o homem certamente teria ficado satisfeito. Ele enfatiza que eles eram uma família, mesmo que nenhum dos dois tivesse tido as palavras para reconhecer isso na época. Um silêncio pesado se segue enquanto ele admite um arrependimento pessoal, desejando que tivessem diminuído a distância entre eles muito antes. Ao seu lado, Rai permanece sob a chuva, as lágrimas finalmente rompendo sua fachada estoica enquanto a realidade de sua perda se torna insuportável. Mudando do passado para o presente urgente, ele informa ao jovem que um novo herético surgiu e que a santa está solicitando sua presença. Ele olha para Rai com preocupação, questionando se ele está realmente em condições de lidar com tal missão tão logo após o luto. Apesar do turbilhão emocional, o jovem guerreiro dá uma afirmação firme, seu olhar endurecendo com um senso de dever. O cavaleiro o observa, talvez sentindo a luta interna sob aquela máscara de determinação. Assim que a conversa termina e a pressão imediata diminui, ele é deixado com seus próprios pensamentos, uma dúvida persistente ecoando em sua mente. Ele se vê incapaz de afastar uma sensação crescente de desconforto em relação às circunstâncias da morte de seu mestre. Há uma discrepância nos detalhes daquela batalha final que se recusa a ser ignorada. Uma memória sombria ressurge, focando na natureza específica dos ferimentos encontrados no mestre caído. Embora os membros do culto do caos fossem conhecidos por empunhar lanças tridente, as feridas letais no corpo de Aslan eram inequivocamente obra de uma espada. A percepção o atinge como um golpe físico enquanto ele encara o punho de uma lâmina, o padrão dos cortes correspondendo a um estilo que ele conhece muito bem. Sua respiração falha e seu rosto empalidece com um pavor súbito e nauseante. Tremendo, ele agarra a cabeça enquanto a implicação horripilante cria raízes em sua mente. Ele é forçado a confrontar uma pergunta que ameaça estraçalhar sua própria alma. Teria sido ele o responsável pela morte de seu mestre? Ele não é visto em lugar nenhum na movimentada praça da cidade, onde a voz de um bardo ressoa em uma canção animada. Um músico dedilha seu alaúde, suas letras sendo um tributo aos cavaleiros em suas armaduras escuras, implorando por sua proteção contínua sobre a cidade enquanto o povo comum segue com seu dia. Enquanto ele permanece ausente dos olhos do público, a atmosfera é muito mais tensa dentro de uma taverna próxima. Sasaki Kazuma bate com o punho na mesa, seu rosto contorcido de frustração ao saber que os membros do culto do caos foram eliminados. Ele exige saber qual será o próximo passo, com o peso do fracasso pairando no ar. Enquanto isso, em uma sala silenciosa, longe do barulho da taverna, uma mão enluvada paira sobre um tabuleiro de xadrez onde pequenas figuras esculpidas representam os jogadores neste jogo mortal. Uma voz lamenta a perda de seus próprios camaradas antes de voltar sua atenção para a oposição, observando com cálculo frio que 7 dos cavaleiros de elite permanecem no tabuleiro. Ele olha para um pequeno cavaleiro em sua palma, um sorriso confiante se espalhando por seu rosto. Apesar dos contratempos, o estrategista encapuzado permanece imperturbável, afirmando calmamente sua intenção de ir ao encontro de seus adversários pessoalmente para acertar as contas diretamente.
Um viajante solitário tropeça na escuridão, o silêncio da noite quebrado apenas pelo balanço rítmico do líquido em sua garrafa e seus próprios soluços de embriaguez. Ele vaga mais fundo pelos becos de pedra da cidade, maravilhado com a segurança das luzes urbanas em comparação com o campo infestado de monstros, sem perceber as sombras se fechando ao seu redor. De repente, um objeto metálico ressoa contra os paralelepípedos, fazendo-o parar enquanto um odor estranho e pesado começa a preencher o ar. Cada passo que ele dá agora produz um estalo nauseante, e o cheiro se intensifica, uma mistura pungente metálica de graxa e ferro fresco que revira seu estômago. Ao olhar para cima, sua névoa de embriaguez é estilhaçada por uma visão de puro horror, uma forma dilacerada suspensa no ar, encharcada de sangue, arrancando um grito primal de sua garganta. Longe daquela descoberta macabra, Raí Corvel permanece em meio ao silêncio da cidade, sua mente divagando sobre o tempo que se passou desde a queda de seu mentor. Ele se lembra vividamente da imagem do corpo quebrado do mestre Aslan, caído em uma luta desesperada contra um reencarnado, coberto por feridas que desafiavam toda a lógica. Essas lesões eram diferentes de tudo que já fora visto, não guardando semelhança com as marcas irregulares das lâminas dos cultistas ou qualquer armamento conhecido deste mundo. Enquanto participa de um duelo de treinamento feroz, uma percepção repentina o atinge, conectando os mistérios do passado ao aço em sua mão. Ele congela por uma fração de segundo, encarando um corte específico na armadura de seu oponente. É uma correspondência perfeita e assustadora com as feridas infligidas por sua própria espada. Ele está diante de Leone, com a mente claramente em outro lugar enquanto ela o chama, questionando se ele se perdeu em pensamentos e se desligou do duelo. Ele luta para manter sua guarda enquanto ela avança com uma série de golpes, o peso de suas memórias, a sensação esmagadora daquele dia fatídico, ameaçando sobrecarregar seu foco. Ele sente o impacto da lâmina dela contra o escudo ressoar, um lembrete nítido de sua realidade atual. Ela percebe sua distração, notando que ele está longe de seu eu habitual e afiado, enquanto ele lida com a culpa de ser o único sobrevivente. Ele a ouve continuar a pressioná-lo, sua voz cortando o ar enquanto avisa que qualquer lampejo de dúvida ou hesitação servirá apenas para embotar sua espada. Esse aviso desencadeia uma lembrança de seu mestre, Aslan, que uma vez esteve diante dele em um campo ensolarado e transmitiu a mesma sabedoria. Para realmente empunhar uma lâmina, é preciso deixar de lado toda hesitação. Ele volta ao presente com uma clareza renovada, observando Leone avançar novamente, com o escudo erguido enquanto ela o encoraja a parar de se conter e lutar com intenção. Ele encontra o olhar dela enquanto ela exige que ele demonstre a verdadeira convicção exigida de um cavaleiro do expurgo, com os olhos fixos nele em uma expectativa intensa. Em um movimento súbito e fluido, ele finalmente reage, desviando o golpe dela e passando por sua defesa com uma velocidade que a deixa momentaneamente atordoada e sem fôlego. Eles se afastam quando a sessão de treino termina, recuperando o fôlego. Ela agradece pelo combate, enquanto ele expressa sua própria gratidão, percebendo que ela o ajudou a recuperar uma lição vital que ele quase havia esquecido. Ele explica o princípio de seu movimento final quando ela pergunta, descrevendo como usou o próprio impulso dela contra ela, uma estratégia de redirecionamento em vez de resistência que torna um contra-ataque quase impossível de evitar. Ele permanece nos campos de treinamento, ouvindo enquanto Leone oferece conselhos táticos. Ela enfatiza que, como ele usa um escudo, deve dominar a arte do aparo, especialmente ao enfrentar oponentes com massa física e força superiores. Após a sessão, ele é abordado por Rizzi, que oferece um sorriso brilhante e determinado ao expressar gratidão por sua mentoria. Ela jura trabalhar incansavelmente para alcançar o posto de cavaleiro do expurgo, movida pelo desejo de proteger os inocentes da ameaça dos reencarnados. Ele retribui com um sorriso de apoio, incentivando-a a dar o seu melhor. Perto dali, Alfonso observa a interação, com a respiração um pouco pesada devido aos seus próprios esforços durante a prática. Eles logo recebem a companhia do cavaleiro erudito, que cumprimenta Raí Rizzi com sua compostura habitual. Ele pergunta se eles estiveram passando tempo treinando juntos no pátio. A conversa é interrompida pela chegada de um agente da igreja, que os informa que o bispo Curtis solicitou a presença deles em seu escritório imediatamente. A convocação repentina sinaliza o início de uma nova missão, lançando uma sombra de seriedade sobre o grupo. Uma vez reunidos no escritório, o bispo revela uma série de eventos perturbadores na cidade de Capelle, ao norte, onde testemunhas relatam uma névoa misteriosa que devora pessoas. De acordo com os relatórios, assassinatos brutais têm ocorrido todas as noites sob o manto dessa névoa densa e não natural. Enquanto examinam os documentos, o bispo aponta que as vítimas parecem ter sido dilaceradas por animais selvagens. O padrão é consistente, a névoa surge, uma vida é ceifada e um corpo mutilado é deixado para trás. Essa descrição desperta uma memória sombria nele, ao recordar um encontro passado com Sasaki Kazuma. Aquele reencarnado possuía a habilidade de manifestar monstros como familiares, e a situação atual guarda uma semelhança arrepiante com aquelas táticas. Eles notam a ausência de um oráculo divino da Santa Estela sobre essa ameaça específica, o que aumenta a incerteza. Apesar da falta de profecia, Alfonso é identificado como o candidato mais adequado para a investigação, dada a potencial participação de um reencarnado poderoso. Com um olhar de foco intenso, ele concorda que a situação é grave o suficiente para justificar a intervenção do membro mais forte da ordem. O mistério da névoa exige um nível de poder que apenas a elite pode fornecer. Ele ouve atentamente enquanto o bispo considera um candidato em potencial para a tarefa, embora o homem em questão esteja indisponível no momento. A menção a eventos passados desperta uma memória vívida no jovem cavaleiro. O dragão que ele havia subjugado anteriormente conseguiu escapar.
O peso da situação se torna real quando o bispo pergunta se ele se lembra da fera, lembrando da pendência que ainda paira sobre eles. O jovem guerreiro permanece ao lado de Rhys enquanto o bispo solicita oficialmente a ajuda de ambos para esta missão. Ele explica que Alfonso já partiu com um MOV para capturar um espécime de substituição para a criatura que fugiu. Com um aviso final para manter em contato caso a situação piore, o bispo os dispensa, e o cavaleiro responde com um aceno firme e silencioso de compreensão. Rhys se apresenta diante de seu superior, Alfonso, que observa ser esta sua primeira missão oficial desde sua nomeação. Ela gagueja uma confirmação nervosa, o peso do momento evidente em sua postura. Diante de seu nervosismo óbvio, ele oferece uma simples palavra de encorajamento, dizendo para ela dar o seu melhor. Ela permanece rigidamente em posição de sentido, absorvendo o comando. Ela responde com um resoluto sim, seus olhos arregalados com uma mistura de determinação e a ansiedade da responsabilidade que agora carrega. Pouco depois, a jovem cavaleiro está a cavalo, o som rítmico dos cascos ecoando pelas ruas enquanto ela se dirige ao seu destino. Ela repete um mantra de autoconfiança, tentando acalmar seu coração acelerado. Ao chegar à cidade do norte, Capela, ela e seu companheiro encontram as ruas estranhamente desertas. Eles notam a ausência da agitação habitual, percebendo a urgência de restaurar a paz na vida dos moradores. Enquanto o sol começa a se pôr, os dois cavaleiros discutem sua estratégia para as próximas horas. Raí decide que patrulharão a cidade até o amanhecer, ou até que a misteriosa névoa noturna que procuram finalmente apareça. À medida que a escuridão se intensifica, a realidade da longa patrulha começa a pesar sobre ela. Rhys reflete sobre a natureza extenuante de sua nova vida, questionando se realmente possui a força para suportar as provações de um cavaleiro do expurgo. De repente, suas dúvidas internas são interrompidas por uma visão arrepiante. Uma névoa espessa e não natural começa a rastejar pelos becos. Raí explica calmamente as condições atmosféricas necessárias para tal fenômeno, enquanto a atmosfera se torna pesada com o perigo iminente. Raí e Rhys estão juntos, refletindo sobre o clima perturbador que assola a região há dias. De repente, um nevoeiro espesso e sinistro invade a praça da cidade, um fenômeno conhecido por consumir aqueles capturados em seu interior. Rhys se vê cegada pela névoa branca, incapaz de rastrear qualquer movimento. Voltando-se para seu companheiro, ela alerta que ficar parados torna alvos fáceis. Raí admite que a situação é terrível, mas sua voz permanece firme. O cavaleiro a desafia, questionando se suas habilidades são tão frágeis que um pouco de névoa levaria à sua queda. Sentindo uma mudança no ar, Rhys grita por ele no momento em que ele avisa para ficar alerta contra uma ameaça que se aproxima. A jovem se prepara, lutando contra a opressiva falta de visão. Rhys se lembra de seu treinamento, concentrando-se em seus outros sentidos para detectar a presença do inimigo enquanto a voz de seu mentor ecoa em sua mente. Com uma respiração ofegante, ela avança, sua lâmina cortando a escuridão enquanto a batalha realmente começa. Ela avança com um grito feroz, sua lâmina cortando a névoa espessa. Um impacto sólido ressoa em seu braço, confirmando um golpe bem-sucedido, e ela imediatamente se prepara para dar continuidade com um segundo golpe decisivo. Ela salta no ar para desferir seu movimento final, mas o guerreiro de armadura atrás dela subitamente fica tenso. Ele detecta uma mudança na atmosfera, uma presença nova e perturbadora que o faz hesitar ao perceber que o perigo está longe de acabar. Ele late um comando para que ela pare, avisando-a para não perseguir a sombra em retirada. Assustada com a ordem repentina, ela recua enquanto a névoa não natural se dissipa tão rápido quanto chegou, deixando a rua de paralelepípedos estranhamente vazia. Ela exige saber por que ele interferiu quando a vitória parecia tão próxima, sua frustração evidente em sua voz. Ele permanece calmo, ignorando o desabafo dela e, em vez disso, direcionando sua atenção para o equipamento que ela usou para se defender. Olhando para a superfície de seu escudo, ela perde o fôlego ao ver sulcos profundos e irregulares rasgados no metal. A visão confirma suas sombrias suspeitas, o encontro foi muito mais perigoso do que parecia, e sua defesa foi quase rompida. Ele explica que sentiu múltiplas entidades hostis à espreita na névoa no exato momento em que ela se moveu para o golpe final. Se ela tivesse continuado seu ataque, estaria vulnerável a uma emboscada coordenada vinda das sombras. Eles permanecem juntos no beco estreito e sombrio, enquanto o peso da descoberta se instala. A ameaça que enfrentam não é um predador solitário, mas um bando trabalhando em uníssono, e eles estão sendo caçados no momento.